Canal Pretzel FC no YouTube, estamos abrindo mais uma live dos sábados à noite, sempre debatendo um time específico. Será o nosso quarto encontro, desde que eu propus essa ideia aqui no canal Pretzel FC no YouTube. Já fiz do Palmeiras, do Fluminense e do São Paulo. E hoje o espaço é todo dedicado a um dos maiores clubes do mundo e um dos maiores clubes do Brasil, com o símbolo mais bonito do futebol mundial, na minha modesta opinião. É o Botafogo de Futebol e Regatas do Rio de Janeiro. Para debater comigo, sempre com um prazer imenso, eu apresento primeiro o Jorge Igor, meu colega no Grupo Turner, um dos melhores narradores hoje disparados da televisão brasileira, para conversar conosco a respeito do Fogão. Tudo bem, meu caro Jorge Igor? Boa noite. Meu mestre Pretzel, boa noite. Uma honra poder falar do Botafogo, poder tratar dos assuntos do clube, né? Um clube que eu acompanho de perto, como você sabe, e muito bacana poder falar do Botafogo no teu canal, né? No espaço seu, né? Sabendo da admiração e do carinho que você tem pelo Botafogo, do respeito que você sempre teve pelo Botafogo, né? Na tua carreira e até nas conversas que a gente tem, né? No dia a dia. Então, fico feliz pelo convite. Obrigado, viu? A felicidade é toda minha, pode ficar certo, você é um grande amigo, um grande colega. Eu adoro o Botafogo, apesar que muita gente não acredita. Trago aqui também o Diego Mesquita, do Fogo na Rede. Fogo na Rede é um veículo especializado em Botafogo e é um prazer muito grande tê-lo aqui, meu caro Diego. Boa noite, tudo bem? Fala, Pretzel, boa noite, tudo bem? Boa noite à sua audiência, boa noite, Jorge. Boa noite, Thiagão. Sabe que eu estava relutando um pouco para aparecer nesse negócio de vídeo aqui, que isso aí é mais a área de vocês, né? Mas eu não podia recusar esse convite para participar, falar com a audiência, falar com o Botafogo, é sempre um prazer. Então, estamos na área. Que legal. Diego Mesquita, Fogo na Rede. É do noticiário segmentado do Botafogo, que é muito legal. E para fechar o nosso debate, Thiago Franklin, do canal TF do Botafogo no YouTube. O homem fortíssimo no YouTube também, com realmente grande conteúdo, ótimas lives, grandes debates. Há pouco eu bati um papo com ele também lá no canal dele. Muito obrigado pela presença, é um prazer conhecê-lo, viu, Thiago? Sempre aqui conosco. Um grande abraço, boa noite. Um abraço, Pretzel, um abraço para o Diegão, para o Diego Mesquita, que eu tive... Olha, já conto uma história, eu tive que dormir com o Diego Mesquita na pré-temporada. Eu dormia e acordava com o Diego Mesquita. A gente cobriu a pré-temporada do Botafogo, então eu tive essa presença aí durante alguns dias. Jorge Igor, grande amigo, Pretzel, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo hoje, já estivemos lá no meu canal agora há pouco, e agora estou tendo a honra de estar aqui no seu. Um abraço, obrigado pelo convite, ô Pretzel. Não, a honra é minha contar com vocês três. Eu tenho uma tese aqui que o Jorge já sabe qual é. Eu estou há 13 anos aqui em São Paulo. E aí eu já falei um pouquinho sobre isso, que eu sou do Sul, evidente, mas acompanhando, assim, o noticiário integral dos 4 grandes do São Paulo e do Rio, eu faço uma pequena comparação. Aqui eu já falei sobre isso, alguns caras não gostaram, mas é uma opinião pessoal, nada contra ninguém. Eu acho que de vez em quando, a imprensa dá uma aliviada pro Corinthians, critica demais o Palmeiras, tem medo do São Paulo e ironiza o Santos. E aí eu transfiro pro Rio. Eu acho que dá uma aliviada pro Flamengo, tem medo do Vasco, critica o Fluminense e ironiza o Botafogo. Então eu acho que as ironias que fazem com o Santos e Botafogo realmente, para mim, elas são inexplicáveis. Essa é a minha opinião como profissional e também como um cara que gosta de futebol. Mas nessa live sobre o Botafogo, muita gente já entrando aqui para participar. A primeira colocação que eu faço para vocês é o seguinte: o Botafogo de 2020 é melhor que o de 2019? Dá mais esperanças que o Botafogo do ano passado? Começo por você, meu caro Jorge Igor, por favor. Ele dá poucas esperanças, assim, num contexto de campo apenas, né? Se você observar em relação ao ano anterior, né, olhando especificamente para setores, o Botafogo ele ainda tem muitas carências, ele ainda tem nas laterais, por exemplo, problemas muito grandes, mas ele hoje tem um cara no meio-campo com a capacidade do Bruno Nazário, que ele não tinha no ano passado. Ele hoje tem um finalizador, como o Pedro Raul, que ele também não tinha no ano passado. O Diego Souza com muitas dificuldades ali na função, com problemas físicos. E, aliás, é impressionante como o Diego Souza se arrastou fisicamente no Botafogo e no início de temporada do Grêmio era outro Diego Souza, até demonstrando um outro cuidado com a carreira e com a sua preparação para os jogos
que a gente não viu no Botafogo no ano passado, mas isso é só um ponto extra aqui. No campo, houve uma pequena melhora, mas se você pegar todo o contexto do clube, e a gente vai entrar nele com certeza, a questão financeira, as incertezas quanto à SA, incertezas que aumentaram agora com a pandemia, assim, você observa a melhora, mas não é ainda um quadro de melhora realmente que permita ao torcedor do Botafogo pensar com alguma coisa maior em 2020, se é que dá para pensar em qualquer coisa nesse ano maluco também, né, Pretz? É verdade, a gente nem sabe se volta ao futebol, né? Tem muito dirigente até preocupado, que não sabe se o futebol retorna. Talvez os estaduais sejam mais fáceis de terminar do que você começar uma competição nacional ou dar seguimento à Copa do Brasil, por exemplo. Então, a gente tem que apenas aguardar. Mas, ô Thiago, você sempre observando, bonito esse teu banner aí atrás, hein? Principalmente com o símbolo do Botafogo, que é lindíssimo. A estrela solitária é um negócio espetacular. O cara que criou a estrela solitária merece um busto no Botafogo, que é um negócio lindíssimo, né? Você acha que o Botafogo de 20 dá uma esperança para levantar uma taça ou o negócio é fazer uma transição para o clube empresa? O negócio é fazer uma transição, que a expectativa era que o Botafogo virasse SA já no ano de 2020. E até uma informação aqui para você, tudo encaminhava-se para o Botafogo já virar empresa a partir de abril. Já existiam boas conversas e o Botafogo já estava conseguindo a captação mínima necessária para mudança, né, para SA. Mas como isso não deve acontecer esse ano, aí começam as incertezas. O Botafogo vai conseguir pagar os salários em dia? O Botafogo vai perder peças? O Botafogo, se perder peças, vai conseguir repô-las? Vai conseguir uma reposição à altura? Então, são várias interrogações. Concordo com o Jorge Igor. Esse ano o Botafogo possui um meio-campo melhor. Eu não coloco só o Bruno Nazário. Você tem o Honda hoje. Você tem 2 camisas 10 na sua equipe. Só na formação inicial. Coisa que o Botafogo não tinha no passado. Você tem o Pedro Raul, bom centroavante. Você tem o Luiz Henrique, que surgiu ano passado. Você tem a volta do Luiz Fernando, que terminou muito mal a temporada de 2019. E nesse ano voltou bem. Você tem uma defesa com o Marcelo Benevenuto cada dia mais forte. Aí você tem um Canu do seu lado que está começando. Eu considero os 11 iniciais do Botafogo superiores aos 11 iniciais do ano passado. E além de tudo, né, o Botafogo terminou ano passado com o Alberto Valentim, que é um técnico que, digamos, que não existe, e nesse ano tem o Paulo Autuori. Até durante, o Diego, no início do ano, quando o Botafogo estreou no Campeonato Carioca, com um time horroroso, por sinal, um time horroroso, eu até gravei um vídeo lá no Yahoo Sports, que me interpretaram mal até, mas eu entendi, não tem problema nenhum, que eu disse que o Botafogo tinha um dos piores times da sua história, naquele momento, né? E que não entusiasmava muita gente pelas contratações que estavam chegando. Óbvio que com o Honda é diferente, o Bruno Nazário acho que é um jogador médio, acrescenta um pouquinho, e aí se vierem os nomes internacionais que estão sendo falados, óbvio que o Botafogo melhora e melhora muito, mas aí eu fui meio que mal interpretado, mas o Botafogo deu uma melhorada, assim. Para você, entusiasma com o Paulo Autuori ou ainda também é um pensamento mais a médio e longo prazo? Então, no entusiasmo a ponto de a gente pensar em título, né? Talvez o título possível fosse o Campeonato Carioca, que de fato não vai acontecer. Acho muito difícil, acho difícil, inclusive, voltar ao Campeonato Brasileiro ainda esse ano, voltar ao futebol, por tudo que a gente está vendo. O Brasil numa curva crescente aí do coronavírus e um desgoverno, enfim, aí já é outra área. Mas eu acho que a partir, eu pego um pouco ali da parte do que o Thiago falou, a partir do técnico você já vê uma melhora, porque a gente terminou 2019 com o Valentim, que inexplicável ele ter sido contratado, assim, com todo respeito ao profissional. Mas você tinha o Bruno Lazzaroni, que está começando agora, fez uma partida de estreia boa. Então, assim, para contratar o Alberto Valentim pagando o que pagou e vai ter que pagar ainda, porque ele saiu, tem a questão da multa dele, eu acho que era melhor ficar com o Bruno Lazzaroni, investir no Bruno Lazzaroni. Eu não teria, na verdade, tirado o Barroca, eu acho que ele merecia mais ali um pouco, tanto que o Valentim teve a sequência que o Barroca teve de derrotas e não foi demitido. Enfim, então aí você vê as peças como o Honda, você vê o Yaya, a expectativa do Yaya Touré chegar, né, que já melhora bastante, você tem o Cortez no meio campo, que você não tinha no passado, você tem o Pedro Raul, como o Igor falou, ano passado a gente era hiperdependente do Diego Souza, que não tinha um mínimo de vontade de estar ali, era visível. Então, acho que com a questão do elenco que o Botafogo tem e do técnico que o Botafogo tem, dá para, no mínimo, pensar ali no meio de tabela.
entendeu? Não dá para pensar num título. O título único possível já não... É o Campeonato Carioca que já era, passou. E então, com Paulo Autuori, a gente consegue ter, no mínimo, não ter o susto para fazer essa transição tranquila para Botafogo S.A. Eu entrevistei o Autuori, senhores, hoje a gente está no sábado, na terça passada, não nessa terça dessa semana, na terça passada. E aí eu me dou muito bem com o Paulo Autuori. E aí na live, é claro que entraram algumas perguntas sobre reforços, esses nomes europeus que foram falados e tal. O Autuori não gosta muito de falar em contratações, ele se considera mais um gestor técnico do que realmente um treinador à beira do campo. É isso que ele gostaria de ser. Hoje ele é o treinador, mas ele prefere ser mais um gestor técnico, para participar mais de legados, né, de crescimento do clube como um todo, e principalmente na área do futebol. E o Autuori acha que o Botafogo precisa viver dentro de uma realidade. Não fez crítica a nenhum dirigente, não fez crítica a nenhum nome que está sendo mencionado, mas quando se fala nesses nomes europeus, Yaya Touré, Obi Mikel e até no Robin, que está quase um ano parado, vocês acham que é balão de ensaio ou o negócio ele é real mesmo, senhores? Fiquem à vontade. Então, eu acho até o TF tem ouvido no canal dele também alguns dirigentes, ele pode até passar um quadro para nós, né, de que estágio realmente a gente está, né, nesse quesito de contratações, dos novos estrangeiros, de tudo que ele tem ouvido de dirigentes. O Diego também acompanha muito no dia a dia. Eu tenho uma preocupação, sabe, Pretzel, da quantidade do tamanho de uma eventual frustração que pode causar no torcedor do Botafogo uma não chegada de um Robin, uma não chegada de um Yaya Touré. Eu entendo que existe uma preocupação de ter ambição, né, do Botafogo figurar nas páginas internacionais, do Botafogo mostrar ser um clube ambicioso, do Botafogo tentar trazer para a sua torcida motivos para renovar o ânimo, para se associar novamente, para ir ao estádio, para abraçar. O que a gente viu no aeroporto na chegada do Honda foi uma demonstração muito clara de que a torcida do Botafogo, primeiro, ela está ávida por boas notícias, e segundo, ela compra as boas ideias. Se a diretoria trouxer, o torcedor vai abraçar, vai comprar, vai encher o estádio. Eu não tenho dúvida que, se não fosse o problema da pandemia, o Newton Santos estaria lotado na estreia do Honda lá contra o Bangu. Seria 40 mil, seria uma festa maravilhosa, e por circunstâncias isso não aconteceu. Então o torcedor compra a ideia. A minha preocupação é que o torcedor, ao mesmo tempo que vá na empolgação da boa notícia que parece surgir, se desmotive quando aquilo não vem. Então, eu espero que nesse momento, quando o dirigente, porque essas notícias elas não são inventadas. O Diego, o Thiago sabem disso, você, Pretzel, como brilhante repórter também. As notícias saem de dentro do clube. Eu espero que as pessoas de dentro do clube que estão trabalhando com essas possibilidades e levando essas notícias à frente, fazendo com que elas cheguem aos jornalistas, o interesse do jogador A, o interesse do jogador B, saibam o que estão fazendo, que o clube saiba o que está fazendo. Porque me soa um pouco estranho ver o clube com as dificuldades que tem, dificuldades para manter os seus compromissos em dia, ouvir do Montenegro que, caso a SA não saia, o clube pode virar um novo América. E ao mesmo tempo eu ouço que o Robin pode estar a caminho. Assim, são coisas que a conta parece não fechar, né? Então tomara, se tudo isso for verdade, tomara que o Botafogo saiba o que está fazendo, tenha parceiros, tenha condições de levar esses sonhos à frente. Olá, senhores. Em relação às contratações, o Robin foi apenas uma sondagem, acho que não passa disso. E na própria entrevista que eu fiz com o Rotenberg, e depois conversando com o Marcos Leite, que foi empresário que fez o elo de ligação, o Robin não viria para o Brasil ganhando menos de R$1 milhão por mês. Isso é algo surreal para o Botafogo nos dias de hoje. Não tem nem como você imaginar que o Botafogo possa pagar um valor desse para um atleta. Já as situações do Yaya e do Obi, as negociações já estão bem mais avançadas. A tendência é que um dos dois acerte com o Botafogo. O Botafogo trata isso de duas maneiras. O Yaya como reforço mercadologicamente melhor, porque atraria mais torcedores, atraria mais marketing, atraria mais vendas de camisas. E, no caso do Obi Mikel, seria um jogador que melhoraria tecnicamente o time. Os dois ali na mesma faixa de valores, o salário, só para a gente colocar, sem expor, seria mais ou menos o que o Carly ganha hoje. Aí você questiona, o Botafogo não está pagando o salário do Carly em dia, vai pagar o salário do Obi ou do Yaya? Segundo o Rotenberg, o questionamento que eu fiz para ele aqui em uma entrevista no canal,
Ele disse com todas as palavras, esses jogadores, eles se pagam. O Honda já se pagou. Então, o Honda, que ganha um salário hoje menor do que ganhava o Marcos Vinícius ano passado no Botafogo. Só para a gente ter uma ideia de como que funcionam as coisas. Cara, esse dado aí, Thiago, esse dado ele é impressionante. O Honda ganha menos do que o Marcos Vinícius ganhava, que praticamente não jogava no Botafogo, é isso? Exatamente. O Honda ganhava menos que o Marcos Vinícius, o Honda ganha hoje menos que o Luiz Fernando, o Honda ganha menos que o Alex Santana, o Honda ganha menos do que o Cícero, o Honda ganha menos do que o Gatito, o Honda ganha menos que o Diego Cavalieri, o Honda ganha menos do que o Carli, o Honda hoje ganha um salário parecido com o do Marcelo Benevenuto com a renovação. Então, assim, vale a pena. E você pagar para o Yaya ou para o Obi um salário abaixo de 300 mil, que é o que o Botafogo está fazendo hoje, não é algo, acho que, fuja de um nível, de um teto salarial. Você pagar acima de 500 ou acima de 350, 400 mil, como seria caso o Diego Souza permanecesse, aí eu seria o primeiro a falar que era uma loucura. Sem contar que, igual a gente conversou na minha live lá, Pretz, lá no meu canal, o Botafogo talvez tenha sido o clube mais falado do futebol brasileiro nesta quarentena, devido a essas situações, a essas movimentações de mercado. Eu acho legal isso. Até tem aqui ó, o Leandro Cleito, ó. Eu vejo essa questão de jogadores europeus, independente de concretizadas ou não, é bom para colocar o fogão na mídia audiovisual. Ok. Só que, Diego, não dá para transformar isso em chacota, né? Daqui a pouco o Ibrahimovic anuncia que está abandonando o futebol, o Botafogo entra na briga do Ibrahimovic. Eu estou dando isso aí, não, também é bom para deixar na mídia, mas não pode virar chacota. Você não concorda? Pois é, eu acho que essa do Robin, o Botafogo passou um pouco o tom, assim, porque, claro, é que a gente estava conversando aqui anteriormente. Eu acho que para nós que cobrimos o Botafogo, é bom a gente ter a quantidade de notícia que tem, especula Robin, Iniesta. É bom para o torcedor também saber em que nível o Botafogo está conversando. Mas assim, o Robin é um jogador que o Iniesta está jogando ainda, o Robin já parou, então a própria torcida, a partir do momento que você publica essa notícia, a torcida responde da maneira à altura. A torcida fala, não, aí já está demais, não existe. Mas aí, o jogador falou que quer vir, entendeu? Então acho que a gente tem que, o próprio Botafogo tem que dosar também um pouco, porque, claro, para o jornalista a gente nunca vai deixar de dar. Tem torcedor que acha que a gente dá porque quer clique. Não é. A gente vai dar porque o cara citou que o Botafogo sondou o jogador. Então a nossa obrigação é dar a notícia. Agora, eu acho que tem que segurar um pouco da parte do Botafogo para não passar justamente essa ideia da chacota de agora que é todo mundo, agora que é o Ibrahimovic, que vai ficar sem contrato, que é o Thiago Silva. Então, assim, eu acho que o Botafogo tem que... para mim, assim, é surreal imaginar o Paulo Autuori estando no Botafogo, entendeu? Porque ele é um cara completamente contra isso tudo. Você mesmo falou que ele não fala sobre jogador especulado, ele fala sobre a realidade. Tanto que desses jogadores todos que o Botafogo especulou, ele só falou concretamente do Yaya, que teve negociação e é o que está mais próximo do acerto, né? Então, até hoje eu não consigo entender muito o Autuori, como é que ele consegue conviver nesse ambiente. Não, e aí, Pretzel, só pegando um gancho, me permita, por favor, nas falas do Thiago e do Diego, assim, são situações muito conflitantes. O torcedor, ele fica sem saber qual é o real quadro, porque, primeiro, só o gancho do Rottenberg lá sobre o Honda ter se pagado. Talvez, mas o Honda chegou, a pandemia veio, ele não conseguiu lotar o estádio porque não foi permitida a abertura dos portões na estreia, os shoppings estão fechados, as vendas de qualquer produto hoje elas tiveram queda, eu não sei se vendeu camisa suficiente, eu não sei até que ponto realmente já está pago o investimento pelo Honda, mas essa é uma outra questão. Mas, ao mesmo tempo que a gente ouve o Botafogo falar de Robin, Yaya, Obi, por mais que não sejam, pelo que o Thiago está falando, não sejam valores tão estratosféricos assim como esses jogadores já ganharam nas carreiras, até pelas condições de carreira que tem hoje. Mas ainda seriam investimentos importantes em jogadores internacionais, em marcas grandes, que podem dar o retorno? Claro que podem, mas para você ter o retorno, você precisa ter condição de investir. E aí, esse clube que fala em investimentos dessa grandeza é o clube que diz, através dos seus dirigentes, que não sobreviverá, que não chegará a 2021 se a SA não sair do papel. E convenhamos
que já é isso, tudo dá certo para o Botafogo viabilizar a SA em 2020, já disputar a competição nessa nova realidade. No dia 1º de janeiro de 2020, já era um cenário que alguns até não acreditavam, poucos criam, né, acreditavam que poderia acontecer. E agora, no dia 16 de maio de 2020, com o cenário do coronavírus, com a incerteza do futebol brasileiro, o número de descrentes aumentou ainda mais, que a SA sairá do papel em 2020. Será que dá para a gente acreditar? Será que o mundo que os dirigentes do Botafogo estão vendendo, o mundo que eles estão vendendo para nós é o mundo real? É a situação real do Botafogo hoje? Ou os caras talvez estejam sonhando um pouco demais e aí a torcida acaba comprando o sonho que nem sempre vira realidade? É preocupante, parece. Eu concordo plenamente contigo em relação a isso. E o Autuário foi muito claro. Quando eu falei nos nomes, ele deu uma desconversada, ele é muito hábil também, muito inteligente, porque ele apenas resumiu no seguinte: o Botafogo tem que viver dentro da sua realidade. E aí, quando o Thiago traz essa informação, que para mim é uma informação excelente, ela me choca por eu achava que, sabe, mas ela é excelente. O Honda está entre os 10 maiores salários do Botafogo, mas talvez seja o 8º, 9º. Então é um negócio realmente impressionante. Então, parabéns a quem conseguiu trazer o Honda por esses valores. Parabéns. Aí eu cumprimento. Isso é pensar realmente no futebol. O João Eduardo de Abreu Cardoso Bulé pergunta se podem vir os dois. É possível? Tanto o Mikel como o Yaya? É um ou outro, Thiago, ou os dois? Improvável que venham os dois. Improvável, até mesmo pelas questões financeiras. E também, se a gente analisar, o Botafogo teria um meio-campo com uma média de 40 anos de idade, quase 35 anos. O time não tem como jogar. É um ou outro e ver o que acontece. Torcer que venha um ou outro, né? Porque ainda tem a incerteza de quando o futebol vai voltar, se os caras vão aceitar aquelas condições iniciais. Hoje, no começo da pandemia, o dólar estava R$ 4,90, hoje o dólar está quase R$ 6. Então, dos 300 mil reais há 2 meses, você tinha um valor diferenciado em relação a dólar. Hoje é muito maior. Então, vamos ver se eles vão manter aquilo tudo que eles conversaram lá atrás, na parte financeira. Um abraço ao Luiz Pardo, grande São Paulino. Suas lives são sucesso, parabéns. Muito obrigado. O Guilherme Dias, galera de Ubá, em Minas Gerais, acompanhando. O Elias Becker manda um recado aqui para alguém. Daqui a pouco eles ficam conversando entre eles, não tem problema aqui na live e nós vamos falando. Leandro de Lima Oliveira, alguém fala ao Jorge Igor que o Honda se pagou só com o sócio torcedor. Tivemos um aumento de 12 mil sócios com o anúncio do Honda, fazendo a soma de R$ 14,90 por mês, dá 200 mil. Isso em 12 meses dá mais de 3 milhões. Mas o Jorge não estava criticando, né, Jorge? Não estava criticando. De forma alguma. Acho que foi uma atacada certeira do Botafogo, a contratação do Honda, e eu até ressaltei como foi bonito ver a mobilização do torcedor do Botafogo no aeroporto, na chegada. Só que eu acho que para a gente ter a certeza de que o investimento foi pago, você precisa acompanhar toda a trajetória e ter um balanço ao final disso tudo. Eu acho que o número a conta do sócio-torcedor, apesar dessa conta não estar errada num primeiro momento, mas só que você precisa ver o acompanhamento desse sócio-torcedor, se esse crescimento é sustentável, se a inadimplência não será alta nos meses subsequentes. A gente já viu fenômenos de associações em massa, por exemplo, no Vasco, houve um fenômeno recente, foi muito legal, mas a grande dificuldade era o segundo passo, era a manutenção de um percentual relevante daqueles novos sócios ao longo dos próximos meses, para que, de fato, aquela receita passasse a ser uma receita relevante, uma receita robusta para os cofres do clube. Então, eu tenho a impressão de que ainda é um pouco prematuro a gente ter a certeza de que o investimento se pagou. Acho que tem tudo para se pagar, mas acho que o cenário de incerteza do futebol, essa paralisação justamente agora, logo após a chegada do Honda, ela acabou sendo muito ruim. Mas, nesse caso, isso não foi culpa da diretoria do Botafogo. A diretoria se movimentou, trouxe um grande reforço, mas todo esse cenário realmente atrapalhou muito. Muito bom, Jorge. O Anderson Mota aqui, um abraço aos amigos TF e Diego. Thiago sabem muito do Botafogo. Estão dando um show aqui na live, realmente. Estou gostando muito da parceria dos dois. Pessoal, vocês não estranham aí, porque eu adoro valorizar também a quem entra aqui, a quem está nesse horário conosco, participando desse debate, né, mandando perguntas, mandando também comentários. Eu acho que é muito bom isso aí. Acho que é muito bom. Por exemplo, aqui, ó. O
Guilherme disse, olha aqui, ó, brincadeira, ó. Olha o Guilherme Dias aqui. A brincadeira é boa também. Cadê o Guaraviton que o TF vive bebendo na sua live? Olha aí, que beleza. E não coloca um centavo, nem no meu canal, nem no canal do Pretzel. Não coloca um centavo, mas aí está aqui, ó. Muito bom, muito bom. bom. É o merchan do coração, o merchan o merchan do vício. Muito bom, muito bom. O Pedro Flávio Cecílio só tem fera. O Heitor BFR, TF é gênio. TF é gênio, que é o Thiago Franklin, que legal. Longe disso. Aí tem aqui, ó, um monte de gente participando. Eu já vou entrar no Honda, porque eu tenho um dado interessante sobre o Honda. Um abraço ao Carlos Gaspar Betim, ao Diego Bastos, ao CR7 de Indaial, ao David Maciel, que diz aqui, ó, que live, muito obrigado. Um abraço Marco Celes, que é santista, o Roberto Moreira, cheguei agora, vi sua live ainda agora no canal do TF, e agora estou aqui, Roberto de Guaratinguetá, muito obrigado, interior de São Paulo. O Juarez aqui dá uma ironizada, o Botafogo existiu, lindo, já morreu, beijos, tchau. Não é assim, tem muita ironia em Botafogo, mas o Botafogo é gigante, não vai acabar nunca. Provavelmente o Juarez, a esposa dele, está dormindo de calça nessa quarentena, para ele não tão amargo assim. Agora, senhores, eu entrevistei também o Nelsinho Batista, eu entrevistei mesmo, viu? Tem muita gente que acha que eu só estou falando, tá indo, todos os vídeos estão aí no canal. O Nelsinho Batista está no Japão, ele está lá, está em quarentena até 31 de maio, e aí eu perguntei do Honda sobre o Nelsinho Batista. E o Nelsinho eu não sabia, o Nelsinho foi o primeiro treinador do Honda no Japão. O Honda saiu de uma universidade e foi direto para fazer um teste no Nagoya Grampus. E quando foi fazer um teste, os caras chegaram para o Nelsinho, tem que ficar de olho no Toyota mesmo, o nome do centroavante. Presta atenção no Toyota, que esse é o cara. E aí o jogo transcorreu, o time da universidade que o Honda estudava contra o Kashima Antlers, e o Honda acabou com o jogo, cara. E aí chegaram pro Nelson, e aí, gostou do Toyota? Não, eu gostei, bom, mas eu gostei mesmo daquele ali, apontando pro Honda, né? Mas gostei. E aí contrataram os dois, tanto nome de marca de automóveis, é isso mesmo, Toyota e Honda, o nome dos dois, certo? E aí o Nelsinho disse que o Honda já chegou, e chegou com o pé por cima dos profissionais, pela personalidade, pela inteligência tática que ele tinha, uma leitura rápida de jogo. E até houve um choque entre Nelsinho e o Honda, porque o Honda já queria meio que, certo, ganhar no grito e tal. E aí o Nelsinho disse que ele se transformou num grande cidadão e num jogador realmente muito interessante. Então, uma história bem interessante do Nelsinho, que acha que o Honda simplesmente vai arrebentar no futebol brasileiro. Porque ele é um jogador que tem muita facilidade, muita perspicácia dentro de campo. E até ele elogiou que o Honda não é um fominha. Quando ele tem um jogador mais próximo que ele pode dar assistência para o cara fazer o gol, ele fará isso, que é uma característica dele, que o Nelsinho falou que ele fazia muito isso no Japão. E o próprio Autuori também elogiou demais o comportamento do Honda. Queria ouvi-lo, senhores, a respeito de Honda. Surpreendente isso ou vocês já esperavam? A primeira bola do Honda com a camisa do Botafogo contra o Bangu, o primeiro passe dele, ele colocou o Luiz Henrique na cara do gol. Primeira bola que ele pegou, ele colocou o jovem na cara e o Luiz Henrique acabou perdendo o gol. O Honda, eu acho que só não terá o efeito imediato que o Seedorf teve no Alvinegro em relação a ser aquele cara para tomar conta positivamente do vestiário devido ao idioma. O Seedorf falava português fluente, então ele tinha essa facilidade. Já o Honda, ele tem a dificuldade da língua. Mas eu creio que pelos posicionamentos o Honda abriu mão do seu salário do mês de março, o Honda deve abrir mão do seu salário do mês de abril, e segundo eu pude apurar, o Honda só deve voltar a receber salários quando ele voltar a atuar, que ele sabe as condições que o Botafogo tem, e segundo ele, como o clube não tem cotas de TV, não está atuando, ele não vai cobrar. Então o cara pensa fora da casinha, até mesmo o seu Twitter é uma aula de geopolítica, né, se a gente pode falar isso. Diego e Jorge, fiquem à vontade. Impressiona o Honda ou já era esperado isso? Ele é acima da média para os padrões brasileiros, né? Esse jogo contra o Bangu, guardado o nível técnico do Bangu, ele foi o que o Thiago falou, o primeiro passe dele já impressionou, assim. Depois teve gol de pênalti, que acho que ele merecia um gol de outra forma, que depois virou até chacota, porque o pênalti, a forma que ele bateu, aí tinha uma foto da hora que ele bateu o pênalti. Mas assim, ele é acima da média completamente no Brasil. Então acho que ele tem tudo, eu acho que, lógico, ele é um nível abaixo do Seedorf, do que foi o Seedorf,
mas eu acho que ele qualifica demais o meio-campo do Botafogo e dá esperança ao torcedor, né? A gente tem ali um meio de campo pensador, ao contrário do ano passado, que era um meio-campo mais difícil. A gente tinha o Diego Souza lá na frente, o treinador puxava ele para o meio de campo porque não tinha criação. Então hoje a gente tem muitas peças, entre as quais o Honda, que qualifica inegavelmente o Botafogo. Eu acho que esse é o tipo da contratação, viu, Pretzel, que contribui demais no instante imediato, né, no primeiro momento, no presente. Acho que o Honda, quando as competições se voltarem em 2020, tem tudo para tornar esse Botafogo mais competitivo, qualificar esse meio-campo. Isso é óbvio, chovendo molhado, e concordo com o que o Thiago e o Diego disseram. E mais do que isso, eu acho que caras como Honda, caras como Seedorf, eles deixam um legado muito interessante, muito importante. Eles transmitem uma noção de profissionalismo que é muito importante para os jovens, uma vivência de carreira, né, uma maneira de encarar o trabalho que exercem, as suas profissões, e que inspiram os mais jovens, inspiram garotos que precisam de referências. E eu acho que a chegada do Honda é muito importante para contagiar todo mundo, para trazer algo diferente, para mostrar, né, uma outra forma de se enxergar a função, a profissão que exerce. Então, eu gosto muito desse tipo de contratação. Ela só tem aspectos positivos, desde que feita, né, com as responsabilidades do ponto de vista fiscal, que a gente já discutiu aqui. Mas elas agregam, elas dentro de campo, elas trazem, geram um impacto que se espera técnico e contagiam todo o ambiente, torcida, grupo, clubes. O que a gente ouvia e ouve até hoje da passagem do Seedorf é que vários detalhes de dia a dia, várias questões menores ali do clube, o Seedorf ajudava a resolver, trazendo um olhar diferente, trazendo um pouco da experiência europeia dele. Então, esse tipo de legado, eu acho que o Honda vai deixar também quando a passagem dele terminar, e se o Botafogo souber aproveitar, crescerá ainda mais como instituição, porque instituições são feitas de pessoas, e de grandes pessoas, né, de preferência. Eu cobri um jogo aqui em 2013, Corinthians e Botafogo, acho que foi num sábado à noite, não me lembro agora, mas foi à noite, no Pacaembu, e aí o Seedorf estava jogando, acho que foi 2-0 para o Botafogo o jogo, se eu não estou enganado. Primeira rodada do Brasileiro de 13. É mais ou menos isso aí. E aí é o seguinte, cara, o Seedorf, ele nunca estava marcado. Ali atrás do gol, eu vendo o posicionamento dele, um absurdo a inteligência tática do cara. Um absurdo. Ele nunca estava marcado. Ele sempre jogando numa zona morta, sempre livre e com um tapa ou dois na bola. Um craque, realmente. Um grande jogador, o Seedorf. Uma pena que eu não sei se ele se pagou, né? Ele se pagou no Botafogo? Seedorf, senhores? O Botafogo não deveu nada em relação à parte salarial. Certo. O que o Botafogo deveu para o Seedorf... Foi tributária, né? Foram questões tributárias. Que faltou apresentar o documento, aí o Seedorf ficou brabo, acabou processando o Botafogo por causa disso. Em relação ao Seedorf se pagar, eu prefiro 1000 vezes investir 700 mil reais por mês no Seedorf do que fazer o que o Botafogo fez em 2016, gastando quase 1 milhão com Iaca, Lísio, Salgueiro, Canales e outras baranguinhas que custaram 1 milhão de reais por mês com o Botafogo. O Seedorf custou 700 mil. Lísio, cara. Salgueiro. Nossa senhora, hein? É verdade, hein? O Lísio era um boliviano, não, né? Boliviano, da sua Bolívia. Da minha Bolívia. Eu lembro de ter acompanhado os jogos do Lísio. O Lísio nunca foi titular absoluto na seleção boliviana, nem era um destaque do Bolívar, enfim. E chegou aqui, veio e foi embora, né? E custava... Não, fora que o Seedorf... O Pretzel que gosta. O Lísio ganhava mais do que o Honda. Nossa senhora. É um absurdo. Não, isso aí é um absurdo. Não, fora que o Seedorf, ele além de jogador, ele atuava muito como técnico ali, né? A gente tinha o Oswaldo Oliveira à beira do campo, mas o Seedorf, se você lembrar ali, o Botafogo de 2013, ele jogava muito compacto, porque o Seedorf, dentro de campo, ele trabalhava ali para as linhas atuarem compactadas. Então, ele, além de jogador, ele foi o técnico do Botafogo junto com o Oswaldo Oliveira, que dava essa liberdade. Então, para mim, mais do que se pagou. E é por exemplos como esses que o Thiago acaba de dar, que é importantíssimo o conceito de empresa, o conceito profissional na gestão do clube, ainda mais num clube problemático do ponto de vista das finanças como o Botafogo, porque em qualquer empresa, o CEO que torra
as finanças, né, da empresa com esse tipo de contratação, com esse tipo de investimento furado, desse tiro na água, nenhum CEO resiste. Esse cara vai embora no dia seguinte. E é uma mancha para o currículo. Isso em qualquer lugar do mundo. O futebol tem que deixar de ser esse mundo à parte, onde os caras não são responsabilizados pelas burradas que fazem. O futebol é uma loucura, né? O cara rebaixa 2, 3 times e está empregado no dia seguinte ganhando salário de 3 dígitos. Sabe? Né? Essas loucuras precisam acabar. Ou o pessoal entende que o futebol tem que ser profissional, que o dinheiro não dá em árvore, não cai na nuvem, não é infinito, que as coisas têm que ser feitas com o mínimo de prudência, de responsabilidade, de respeito às marcas, às instituições, ou não adianta. Ou vai ficar todo mundo correndo em volta do próprio rabo a vida inteira. Não, fora que no ambiente profissional você tem metas a cumprir, né, Jorge? Você tem metas a cumprir, você tem que entregar, se você não conseguir um patrocinador até 6 meses, você já troca, não serviu. Então, tudo isso, o Botafogo precisa mesmo realmente desse ambiente profissional. Porque senão fica tudo muito cômodo, né? A gente fica sempre ali no comunismo da crise. O Botafogo tem crise. Aí você vê um rival com todos os rivais quase, tirando o Fluminense, com patrocinador master. Mas é banco. O banco é vinculado à quantidade de contas que a torcida abre a partir do seu time. Mas, não, é o que tem para hoje. Então, você tem que fechar. O que adianta? Você pega um outro patrocinador que nem master era e você prostitui a sua camisa, dá a propriedade master para um patrocinador que estava ali na manga, estava no calção. Então, o profissionalismo no Botafogo é urgente. Perfeito, perfeito. Ó, o César Mendes, Fogão. O Gamer TV faz uma pergunta que eu já vou colocar. Um abraço ao Nino Russo, vamos Botafogo. Ao Sérgio Santana, 04, abraço para os amigos. O Cosme Alexandre. É setorista do Botafogo no lance. Deve ser o setorista do Botafogo. É ele? É Opa, ele. Um abraço, Sérgio. Um abraço para ele. Eu sou leitor do Lance, adoro o Jornal Lance. Um Jornal Lance espetacular, sempre gostei. Então, um abraço ao Sérgio Santana. Essa do Cosme Alexandre aqui, ó. O financeiro do Botafogo está melhor do que o do Vasco? Acho que tá a mesma porcaria. Aí o quesito é menos pior, né? Resumiu bem. A impressão, assim, é que o Botafogo hoje, com a possibilidade da criação da SA, o Botafogo tem um caminho, né? Tem a questão da SA que está para sair do papel, e tomara que saia para o bem, não só do Botafogo, mas do futebol brasileiro. Botafogo forte é bom para o futebol brasileiro, não só para ir Botafogo, né? Tem a questão do CT, teve toda a ajuda também dos Moreira Salles recentemente, não só na questão do CT, mas do próprio estudo para viabilizar a criação da SA, o pente fino nas finanças do clube, para que a gente tivesse um diagnóstico completo, né, de em que estágio o clube estava financeiramente. Então, assim, o Botafogo teve conseguiu dar alguns passos ainda tímidos, que o Vasco sequer conseguiu dar. Inclusive a impressão que a gente tem é que o Botafogo caminha ali, dá meio passo, um passinho para frente, que o Vasco só caminha para trás, o que é terrível e é muito triste. Senhores, essa próxima... Só te interrompendo, Prédio. Essa próxima eleição do Vasco mostra que o candidato que está na boca da torcida é digamos que tá querendo fazer o mais do mesmo, jogando galhofas para o torcedor. Você não vê a possibilidade do Vasco voltar para um bom horizonte, né? Vamos aguardar. Fora que o Vasco é contrário, né? O contexto de clube empresa, o Vasco é contrário e o Fluminense também. E eles são os clubes, os rivais cariocas que não têm perspectiva, como o Jorge falou ali, não tem perspectiva de sair da lama. O Vasco já tem 5 candidatos declarados, hein? Quero ver quantos vão chegar na hora da eleição. Isso é muito curioso, Acho que o Thiago quer falar disso também. O Vasco, do caos financeiro, tem 5 candidatos. O Botafogo tem pelo menos uns 4, né, Thiago e Diego, vocês estão acompanhando. Quer dizer, a situação é tão terrível, é tão desesperadora, mas tem tanto candidato, tem tanta gente interessada, eu tento entender por quê e não consigo. E o que me assusta mais do Botafogo, estou esperando chegar os candidatos eles serem definidos, para fazer uma pergunta para quem for. Qual o atrativo que o Botafogo terá para eles, sendo que a partir da criação da SA, a parte associativa não terá receita de TV. O Botafogo vai viver do quê? Dos royalties pagos pela SA, e vai viver do que o sócio torcedor paga lá, do sócio proprietário paga. Então, a receita do shopping, né? Receita do shopping. O Botafogo vai fazer o quê? E isso que o Jorge falou me lembra 2014 no Botafogo. O Maurício Assunção fez o último ano de mandato horroroso e nós tínhamos 67 milhões de candidatos.
Isso que me assusta. Como um clube falido tem tantos candidatos? Por que todos não andam na mesma linha para uma reconstrução? É muito ego, é muito ego. É o que não vai acontecer em relação à SA, porque o pensamento será profissional. Hoje, nas questões associativas, você vê a questão de ego acima até mesmo dos clubes. É um querendo falar que foi melhor presidente do que o outro, um querendo falar que colocou mais grana do que o outro, um querendo mostrar que ajudou mais do que o outro. Isso não leva nenhum clube para lugar nenhum. Parabéns a todos vocês por essas teses, realmente, que é por aí mesmo, né? Por aí mesmo. Olha aqui o Marcelo Andrade lembrando do time do Cuca. O Cuca montou um bom time, jogava bonito, uma pena que não ganhou um título. Eu gostava daquele meio de campo. Leandro Guerreiro, meu amigo Leandro Guerreiro, começou lá no Inter. Aí tinha o Lúcio Flávio, grande cara também. O Túlio. Zé Roberto. Zé Roberto, que jogou no Inter também, no Flamengo, foi campeão. E lá na frente, Jorge Henrique, que foi campeão, jogou muito no Corinthians, depois caiu bastante. E o Wellington Paulista, que hoje ainda está jogando no Fortaleza. Não, Dodô. Dodô primeiro? Dodô. 2007 era o Dodô. O Wellington Paulista foi em 2008, que ele tinha um goleiro de Pembolim, que era o Castilho. Castilho, Uruguai. 2007 foi o ano de duas frustrações muito grandes, né? Que foi a perda do título carioca para o Flamengo, num erro de arbitragem do Djalma Beltrame e do assistente, um gol anulado do Dodô do finalzinho do segundo tempo, que daria o título. Hilton Moutinho. Né? Um absurdo, e aí foi para os pênaltis e o Flamengo venceu. O título foi o primeiro daqueles 3 vice-campeonatos que foram muito doloridos para o Botafoguense, e isso foi encerrado em 2010 lá com a cavadinha. E 2007 foi o ano também que o Botafogo liderou o brasileiro, brigou cabeça a cabeça com o São Paulo. Eu estava atrás do gol no Maracanã, trabalhando para a Rádio Record São Paulo, naquele fatídico Botafogo 0, São Paulo 2, da entrada criminosa do Luciano Almeida no Joilson, da falha grotesca. A falha do Marcos Leandro foi na minha frente, assim, vocês imaginam a minha agonia vendo aquilo tão de perto. E foi um jogo onde o título escapou, assim, um título que parecia viável. O Botafogo parecia ter condições de brigar, mas não teve. O Cuca falou na entrevista que eu fiz com ele recentemente lá no canal que o maior erro dele em 2007 não foi ter bancado o Júlio César até o final do Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo teve figuras no gol como o Marcos Leandro, depois o Roger G. Magazine, que o processo do Botafogo até hoje na justiça. Então foram vários goleiros que nenhum deles correspondeu. Sem contar aquele fatídico jogo em 2007. Mas o Júlio César também cá para nós, Thiago. O Júlio César também, aí eu discordo com o Cuca. Mas era mais do mesmo pior, também. Era menos pior, porque você tinha o Max, você tinha o Marcos Leandro e o Roger. E o Botafogo... Eu acho que o melhor é o Botafogo tentar ali uma mudança de regra para valer só gol dentro da área, porque qualquer um desses aí, né? Se juntar tudo não dá um. O Júlio César, é que a gente fica muito com a imagem do segundo jogo da final, que foi o erro da arbitragem, o Dodô e tudo mais. Mas tem um lance-chave naquela final, que é no primeiro jogo, que o Botafogo faz 2-0 no primeiro tempo e toma um empate no segundo, que é o pênalti que o Júlio César comete, toma o cartão vermelho, ainda tinha a questão da tripla punição, né? No lance que ele estava sendo driblado e a decisão que ele tomou foi a pior possível, era melhor deixar o gol ocorrer e o time permanecer com 11. E ali a coisa se complicou já muito no primeiro. O Botafogo tinha condições até de já, no primeiro jogo da final, pela bola que jogou no primeiro tempo, matar a decisão. E aquele lance acabou mudando tudo, né? Não, e o Max, aos 43 do segundo tempo, cruzamento na área, ele solta a bola no pé do Souza Caveirão empata 2-2. E vamos para o segundo jogo. Ainda no segundo jogo, aquele chute do Renato Augusto. Se é o Jefferson no gol, aquela bola não entrava nunca. Faltou ali um pouquinho de mão e um pouquinho de envergadura também para o Max naquele momento. Muita gente, não tem problema, muita gente falando. O Guilherme Vaz, canal do TFMH News. Que legal. O Marcelo Serrano. Bruno, quase que levamos esse jogo. Qual era o jogo? Estão debatendo entre eles aqui. O Guilherme Vaz. Final de 2007. 2007 era para ter ganho a Copa do Brasil, ele coloca aqui. Rapaz, mas o Júlio César me irrita muito mais que a Ana Paula. Como torcedor, o Júlio César me irrita muito mais. Tá aí outro exemplo, né? Foi a falha do Júlio César contra o Figueirense naquele jogo fatídico, né? Acabamos de lembrar outra. É um combo. Não, tem que contar Botafogo e River Plate lá. Falcão Garcia, Botafogo revelou Falcão Garcia para o futebol mundial, né? Botafogo vencendo com um jogador a mais, 2-1. Eliminando o River Plate, caminhando para um título internacional. Aí o Falcão acerta um chute lá do meio da rua, 2-2. E depois, aos 42 e 44, o Falcão Garcia marca 2 vezes e elimina o Botafogo. O Bruno Pires diz que o Honda é um dos melhores 10 em atividade no Brasil. O Nino Russo, Botafogo, Brasil, Honda no fogão.
O Jefferson Silva, HJTF e outros estão fazendo o Botafogo maior. Elogio a vocês aí. Aqui é o Bruno 1970. Falem do futuro melhor CT do Rio e o mais bem localizado também. Antes do CT, naquele jogo Flamengo e Grêmio na Libertadores, que foi 5-0 para o Flamengo, eu estava voltando do Rio de Janeiro, Jorge, lembra? Eu fui lá comentar um jogo da Champions League, eu e o Alex Miller juntos. E aí, no mesmo voo que eu, estava o Dan Stubach, que é ator, né, que trabalhou na ESPN e tal, corintiano, grande amigo, grande figura, trabalhou no Grupo Bandeirantes também. E aí nós começamos a bater papo sobre futebol e entramos no Botafogo, porque ele é amigo do Walter e do João Moreira Salles. Daí eu falei, pô, esses caras estão com... Se eles entrarem... Eu falei assim, se eles entrarem no Botafogo, o Botafogo tem chance de dar um salto aí, né, com a mentalidade deles. Aí eles disseram, não, estão falando muito que eles vão entrar no Botafogo, mas eles não querem entrar no Botafogo. Eles querem ajudar em determinado momento, mas se alguém pensa que eles vão ser os mentores do clube empresa, não é por aí. Mas eles investiram no CT, então. Eles participaram de uma auditoria, ajudaram e investiram no CT. Então o nome deles realmente já fica muito marcado na história do clube. Dá para dizer assim? Dá para dizer. E acho... o Thiago e o Diego estão no Rio e estão acompanhando até mais de perto em que estágio estão as coisas envolvendo o CT, mas eu queria só fazer uma observação sobre toda a ajuda dos irmãos Moreira Salles. Eu vi alguns torcedores um pouco frustrados quando entenderam que, de fato, eles não aportariam dinheiro, não estariam na SA, entendendo que eles poderiam fazer muito mais por terem uma condição financeira privilegiada, né, por serem acionistas de um grande banco, enfim, e que seria um valor irrisório, né, um determinado valor lá para aportar e ajudar o clube a pagar, por exemplo, as suas dívidas tributárias, que são enormes e a maior fatia de todo o passivo que o Botafogo tem. Mas eu acho que é um pouco injusto a gente afirmar isso. Injusto com tudo que eles fizeram pelo clube, com toda a ajuda do CT, com toda a ajuda para encomendar o estudo lá na Ernst Young, para dar esse pontapé inicial, para trazer a credibilidade. Eles podem não estar diretamente envolvidos na SA, mas só deles terem dado o pontapé inicial, isso já passa um ar de muito mais credibilidade para futuros investidores, para quem vai chegar, só de você ter ali a chancela dos irmãos Moreira Salles, você vê que eles tiveram alguma participação, né, em todo esse processo. Então, acho que eles fizeram muito pelo clube e a gente tem que entender as razões, até de foro íntimo, não só apenas financeiros, porque você dá um passo como esse, você está submetido ao escrutínio diário de jornalistas, de imprensa, você passa a ter uma vida muito diferente quando o seu nome está ligado a um clube de futebol, que mexe com paixão, que mexe com emoção, e talvez não seja algo que eles almejem para as vidas, não seja algo que a família concorde. Então, nesse ponto, eu acho que o torcedor do Botafogo ele deve ter gratidão pelo que os irmãos Moreira Salles fizeram até hoje. Acho que não pode haver outro tipo de sentimento. Não, concordo em gênero, número e grau com o Jorge. E eles deram 25 milhões de reais para a construção do CT. Eles vão assumir a construção do CT, mesmo não estando à frente da SA, estando investindo lá milhões de reais para serem os investidores principais do Alvinegro. Eles irão acabar a construção, porque na cabeça deles não adianta você ter um CT e esse CT te dar problemas, esse CT ser algo que terá ali um problema de instalações em relação às crianças, eles querem que tenha referência em relação à parte de estudos, eles querem formar profissionais para a vida, não profissionais do futebol ali dentro do CT Lunier. Além do que, a parte da SA para mim é fundamental. Se eles não tivessem colocado essa pedrinha, chamando a Ernest Young para fazer o estudo, o Botafogo estaria do mesmo jeito. Estaremos pensando agora na eleição, no final do ano, quem seria o novo Messias? Quem estaria inventando que iria colocar dinheiro da própria carteira? Como o Jorge falou em relação ao Vasco, o botafoguense hoje ele tem uma luz no fim do túnel, que é em relação à SA. Claro que os irmãos Moreira Salles, eles poderão ajudar. Claro que eles poderão ser os investidores. Mas devido à parte deles da discrição, eles não vão aportar milhões e milhões e milhões de reais, porque eles não querem ser os responsáveis pelo Botafogo. Eles não querem ser o Abramovich dentro do Alvinegro. Mas eles já fizeram muito, muito pelo Botafogo, e o torcedor botafoguense tem que ser muito grato a eles.
O Diego, Rafael Carvalho diz aqui, ó, eles vão investir, eles não serão os donos, entre aspas, do Botafogo, mas acredito que eles serão dos investidores da Botafogo S.A. É bem provável. E até com o nome que eles têm, com a força que eles têm, eles não precisam aparecer tanto, mas só a participação deles já traz também parceiros fortes para o Botafogo. Evidentemente que sim. Se esses caras entram, né, eles trazem credibilidade para o negócio. Credibilidade não está... Né, Thiago, senhores, credibilidade não está muito em alta no Brasil em relação a negócio, né? Mas quando tu tem nomes que entram com força, ainda mais no futebol, isso provavelmente tu traz parceiros bem interessantes, né? Diga lá. Tem uma historinha que eu não contei no meu canal, vou contar aqui para você. Teve uma pessoa, não está dentro do Botafogo, mas um desses caras aí que se colocam como paladino da moralidade em relação a SA, em relação a conhecimento, que esses caras quase ferraram a entrada dos irmãos Moreira Salles dentro do Botafogo, podendo ser um dos investidores. Não um investidor máximo, mas um dos investidores pequenos. Querendo falar mal do projeto, querendo falar mal das pessoas que estavam ali atrás do projeto. Um cara que se coloca acima do bem e do mal. Por que esse cara fez isso? Que ele queria colocar investidores, digamos, estranhos dentro do Botafogo. E tirando os irmãos Moreira Salles da jogada, para eles ajudarem ali na captação inicial, ficaria mais fácil para eles colocarem quem quiser. Então, isso que o Botafogo está fazendo também é bem interessante, Pretzel, Jorge e Diego, evitando que aventureiros entrem dentro do Botafogo. E a melhor maneira de se evitar aventureiros é a profissionalização, né? Vamos cantar a cartilha novamente, porque você tem uma gestão profissional e afasta, né, a gestão do futebol desse dia a dia de, às vezes, conselheiros que não são tão bons conselheiros assim, né, de interesses que não são prioritariamente os interesses do clube. Então, com a gestão profissional, a blindagem ela é muito maior a esse tipo de problema. E o trabalho feito pelo Laércio Paiva... Eu tô com o torcedor ali, o torcedor... Essencial. O trabalho do Laércio Paiva, que é o rapaz que está comandando as ações da Botafogo S.A., que está na captação, ajudou no processo. O cara está recebendo nenhum centavo do Botafogo e o que ele tem feito é digno de aplausos. O cara, ele poderia ter colocado qualquer um ali à frente da S.A., saído, ter voltado a cuidar da família dele. Não, o cara só falou, ele não gosta de entrevista daquele jeito, daquelas pessoas que não gostam de aparecer. Ele disse, ele só sai do Botafogo quando ele colocar o processo S.A. rodando, ele não quer nenhum cargo, não quer nada. Ele quer ajudar o clube dele do coração. Isso, para mim, é digno de aplausos também. Não, eu concordo com o torcedor ali que falou que os irmãos Moreira Salles não estão no projeto como investidores, embora eles digam que não, porque o nome deles veio à tona e eles são muito reclusos, eu acho que eles estarão sim, até porque eles estão investindo no CT, eles têm participação lá atrás no Elkerson, eles ajudaram o Botafogo a contratar, no Luiz Fernando eles ajudaram a trazer. Não, eles contrataram o Luiz Fernando. Pois é, então eles certamente estarão no projeto, só que não serão, como o Thiago falou, o grande fundo da história, sim, entendeu? Mas com certeza eles vão estar. E aí, viu, Pretzel, outro grande avanço que o projeto de profissionalização traz, eu estou indo de uma maneira geral, não o projeto em si do SA do Botafogo, não tratando exclusivamente do Botafogo, apesar de ser o assunto aqui. Um dos grandes benefícios é você acabar com essa figura do mecenas, essa figura do cara que empresta o dinheiro a perder de vista, do cara que doa por amor ao clube. O clube não pode, um clube de futebol, uma instituição do tamanho do Botafogo, ela não pode depender de figuras mais abastadas que um dia vão embora. Se o Botafogo ficar na dependência de 1, 2, 3 torcedores ricos, milionários, para tapar os seus buracos, para pagar a conta de energia elétrica que está atrasada, a conta de água que está atrasada, o Botafogo vai entrar num ciclo de acomodação perigosíssimo até para a sua própria existência, porque o Botafogo nunca passará, mas essas figuras passam. As pessoas morrem, as pessoas terminam os seus ciclos aqui na Terra e as instituições continuam. Então isso precisa acabar. A relação tem que ser profissional. O cara está lá para... Claro que ele vai, e aí no caso dos irmãos Moreira Salles, tem uma ligação afetiva, tem amor envolvido, tem uma paixão de clube aí, mas isso não pode ser suficiente para o cara ir lá e fazer uma transferência da conta dele para a conta do clube. Tem que ser uma relação profissional, é um investimento, o cara tem que ser remunerado por isso. Tem que acabar com essa coisa do mecenas. Nós estamos em 2020 e não dá para tratar clube de futebol como se a gente tivesse em 1970. Acabou isso, né? Ótimo ponto, Jorge. O Daniel Cardoso. Se o Jefferson chegasse uns anos antes daquilo que a gente estava falando anteriormente,
O Davi Souza, Dali Fogão, Pretzel. Cara, o Botafogo tem o símbolo mais bonito do futebol mundial. Eu não sei quem fez o símbolo, quem deu a ideia. Acho que está no livro Estrela Solitária do Rui Castro, mas é um negócio espetacular o símbolo do Botafogo. É simplesmente... tu olha para o símbolo, tu diz, né? Botafogo. Em qualquer lugar do mundo, né? Olha para aquilo ali, Botafogo. Deixa eu ver aqui a Vera Ferro, obrigado pela participação. Qual a perspectiva dos 3 grandes do Rio com o Flamengo estruturado e jogando como está? E tem uma pergunta de um vascaíno que vai nesse tom também, eu quero registrar, porque é muito legal ter internautas de tudo quanto é lugar e de todos os times. É o Vitor, daqui a pouco eu acho aqui. O Vitor também pergunta: senhores, Botafogo na linha do Vasco e do Flu contra Flamengo, alguma chance, senhores? Alguma chance? Hoje 0. Tem chance se a gente chegar à profissionalização, né? Aí a gente vai cair de novo no mesmo assunto. Só tem chance se chegar à profissionalização, porque do jeito que está, o Botafogo é incapaz, inclusive, de pagar a conta, a folha de funcionários, assim como o Fluminense e o Vasco. Então, um clube que é incapaz de pagar os funcionários, que dirá uma folha de 3 milhões, 2 milhões. Então, a única saída é essa. Mas o Botafogo é o culpado disso também. Porque se o Botafogo tivesse pego a premissa do Bebeto de Freitas lá nos anos 2000, quando ele já queria a profissionalização, já buscava que o Botafogo tinha que sair desse status, né, de parte associativa, que deveria virar empresa, o Botafogo hoje poderia estar nadando de braçadas no futebol brasileiro. Mas não deixaram. O Flamengo começou esse processo, em 2013. O processo do Flamengo de reestruturação começou lá atrás. Então foram 6 anos gastando e não conquistando nada até que chegasse o ano de 2019. Então o torcedor... Eles conquistaram ali a Copa do Brasil, né, por acaso. Ali em 2013, Copa que não estava nem... Mas quase caíram naquele ano. A situação do Everton salvou o Flamengo do rebaixamento. A situação do Everton salvou o Flamengo do rebaixamento. Então, assim, exatamente. O torcedor botafoguense tem que ter uma ideia, tem que ter uma noção de que não vai ser de um dia para a noite que o Botafogo vai sair do buraco para aspirar a Cinderela. Não vai ser do dia para a noite. É um processo que vai demorar ano após ano. O próprio Montenegro disse em uma entrevista recente que ele acredita que apenas em 2023 que o Botafogo vai começar a brigar por títulos. E eu acho que é uma previsão muito ainda, digamos que otimista. É uma previsão muito otimista em 2023. Então o torcedor botafoguense tem que ter essa noção. Que a primeira coisa é o quê? Parar de brigar por rebaixamento. É o primeiro ponto. Segundo ponto, conseguir classificações sucessivas para competições internacionais. A partir desse momento, briga por título. Não é de um dia para a noite que a varinha lá da fada Cinderela vai resolver tudo. O Vitor Assis aqui, Jorge. O Vitor Assis, sou vascaíno. E aí ele perguntou, um vascaíno participante tirando o Flamengo, né? Qual teria mais chance de se reerguer mais rápido? Então, a gente está falando do Botafogo, mas Vasco e Fluminense também, as suas situações também são bastante complicadas. Por favor, Jorge. São muito complicados, mas a gente olha para esses outros dois, os outros dois rivais do Botafogo, e é aquilo que a gente falava, o Botafogo ainda tem um caminho, parece ter um caminho, e Vasco e Fluminense ainda não deram razões para a gente acreditar nisso também. Eu estou com o Thiago, assim, é importante essa noção que o torcedor tenha de que as coisas não acontecerão da noite para o dia. A receita, ela parece pronta, né? Se a gente olhar para o que o Flamengo fez, o Flamengo adotou o controle rígido de gastos, responsabilidade fiscal, o Flamengo passou por mudanças importantes no seu estatuto para responsabilizar diretores por atos irresponsáveis nas suas gestões. Então, a receita daí é só a gente olhar agora. O modo de preparo é um pouco diferente, o sabor no final desse prato talvez não seja o mesmo, porque existem diferenças. E o Botafogo precisa brigar por muito tempo para diminuir certas diferenças. Você tem a questão dos tamanhos das torcidas, das exposições das marcas que ainda são muito desiguais. O buraco financeiro do Botafogo hoje ele é maior do que era o buraco financeiro do Flamengo no início da sua gestão. A velocidade da arrecadação do Botafogo ela terá que ser maior, né, para chegar num nível próximo do que é a arrecadação hoje do Flamengo em termos de bilheteria, patrocínio, cotas de TV. Então, tem muita coisa nesse bolo. O investimento vai vir, mas, né, o investimento por si só não fará o Botafogo
Botafogo forte. Esse investimento precisa ser acompanhado de capacidade de gestão, de criatividade, de competência para gerar novas receitas. Então, tem muita coisa para acontecer. Instaurou a SA, tem o CNPJ, ninguém segura, ganha tudo. Não vai ser assim. Esse processo é um processo que tem que ser feito com muito cuidado, pode demorar um pouco, o torcedor tem que ser paciente. A gente viu como o rubro-negro era impaciente, com a derrota na Sul-Americana para o Independiente, com a derrota para o Cruzeiro no Maracanã na Copa do Brasil. Não presta, tá tudo errado, foi cuidar de finança, e o Bandeira foi cuidar de finança e não cuidou no futebol, só entende de finança, não entende de futebol, não ganhou nada. Estava sendo preparado o terreno para que o Flamengo ganhasse o que ganhou em 2019. Que o Botafogo tenha, a partir do momento que o projeto sair do papel, a mesma tranquilidade quando os resultados, se os resultados não vierem nos primeiros anos. É preciso ter a noção que é um trabalho de médio a longo prazo. Olha aqui, Alex, deixa eu só fazer um registro aqui, só para continuar no mesmo tema, coisa rapidinho. Fala, meu Jorge. Só para falar sobre o prazo ali, que o Thiago falou sobre o prazo do Montenegro, falou que em 2023 ele acredita que não possa ser assim. Só para a gente ter uma noção, o André Chame, que é um advogado que também está por dentro desse processo, ele corroborou com a opinião do Montenegro, disse que o Botafogo em 2023 vai ser capaz de pensar em conquistas. Então, assim, claro que a gente tem que ter pé no chão, mas os caras estão dentro do processo, então tudo depende do montante que vai ser investido, né, nesse primeiro momento, para saber quando o Botafogo começa a brigar. Então, se ambos estão falando 2023, acho que a gente pode esperar algo em torno disso. Assim, 2023 o Botafogo consiga estar mais tranquilo para pensar em alguma conquista relevante. E a partir do momento que eles dão declarações nesse sentido, estarão sujeitos a cobranças em 2023, claro, caso as previsões, né, não se confirmem. Nossa, inclusive, né? Sem dúvida. Mas aí eles terão uma vantagem. Mas eles terão uma vantagem, eles estarão em casa, porque o Montenegro já não vai ser mais a figura forte do Botafogo, porque já será SA, e provavelmente o André Chame também não. Mas deixando bem claro para o torcedor botafoguense que, por exemplo, caso consiga arrecadar R$1 bilhão, aí sim você teria um dinheiro a curto prazo para investir em time, coisa e tal. Seria uma situação diferente. Mas pagar todas as dívidas. Pagar todas as dívidas. O pensamento do Botafogo é o quê? Arrecadar 300 milhões. Para quê? Ao contrário do que muitos amiguinhos da imprensa colocam em seus programas e alguns rivais, eles acabam acreditando nisso, o Botafogo não quer dar nenhum tipo de calote em jogadores. O Botafogo não quer o projeto que está sendo aprovado lá no Congresso, já foi aprovado no Congresso, está no Senado, para dar calote. O Botafogo quer pegar 300 a 350 milhões para quê? Chamar o Jorge Igor, que jogou no Botafogo lá em 2011 e entrou na justiça contra o clube, o Botafogo deve 3 milhões para o Jorge Igor. Vou chamar o Jorge. Jorge, vem cá. Eu te devo 3 milhões, olha, eu nem sei quando eu vou te pagar isso. Eu vou te oferecer para a gente morrer agora com essa dívida para você aceitar. Topa? Top, beleza. Se o Botafogo conseguir fazer isso com 70% dos seus credores, o Botafogo vai conseguir pagar as suas dívidas a curto prazo. E é isso que asfixia o Botafogo hoje. Porque o Botafogo não tem cotas de TV. O Botafogo, por exemplo, ia pegar uma puta de uma receita no jogo contra o Flamengo no Maracanã. Aí teve a situação do Rodrigo Beckham. A parte foi penhorada. O Botafogo vende, por exemplo, o Luiz Henrique. Vai entrar 100 milhões, vamos colocar assim, nos cofres do clube. Pode ser penhorado. Então, isso que mata o Botafogo. O Botafogo, no seu primeiro momento, quer evitar essas penhoras, para que o clube consiga o quê? Receber cotas da Globo, consiga receber o valor das vendas, consiga receber valor de venda de receitas. Então, é para isso que o Botafogo quer, Prédio. Então, assim, usando a sua audiência, que é um canal que nós estamos tendo tanto botafoguenses quanto torcedores de outros clubes, para deixar isso bem claro. O Botafogo não está virando SA para dar calote, como isso foi falado por vários jornalistas. A intenção do Botafogo, no primeiro momento, é arrecadar um valor para pagar as dívidas a curto prazo, para evitar penhoras. E a partir daí, claro, igual o Jorge falou, se alguém investir $1 bilhão, já paga tudo sem pensar duas vezes e ainda sobram 200 milhões ali para você contratar jogadores. Mas, a princípio, o Botafogo quer pagar as suas dívidas a curto prazo. Não, perfeito. Está muito bem explicado. Aliás, o Rodrigo Maia é botafoguense, né? E ele está lá no Congresso com o projeto pronto para ser votado. O grande Botafogo. Mas só que com essa crise política aí, também hoje não dá para pensar muito em você fazer uma sessão e votar o clube empresa no Brasil nesse momento. Tem coisas mais importantes na frente hoje, sem dúvida. O Guilherme Dias
maior rival do Botafogo nessa transformação para a SA é o Botafogo contra tudo e todos. Ele acha que é o próprio Botafogo o maior rival. Interessante isso, né? O Gamer TV fez uma pergunta aqui que eu achei interessante, né? O Ronaldo Figueiredo, olha o exemplo do Figueirense, cuidado. Foi outro tipo de coisa, né? O Figueirense acabou se estrepando lá, mas foi outro tipo de parceria. O Edmilson dá uma cornetada, Edmilson Costa Reis, bora Bahia, maior do Brasil. Então até tem torcedor de outros estados, a gente agradece muito a presença aqui. Ô Jorge, rapidinho aqui, ó, o Pedro Brasileiro pergunta, é verdade que você é santista e botafoguense? Ele está perguntando aqui. Sempre gostei muito do Garrincha e do Pelé, Pedro. Perfeito. Espetacular. O Marcelo Serrano, vamos erguer o clube juntos. Bela maneira. É verdade. Uma resposta espetacular. Um abraço ao Viriato Jesus. Alguns santistas brabos aqui, porque o Botafogo foi beneficiado em 95 e o Santos foi roubado. Nananina não. Santista, pegue o primeiro jogo da final do Brasileiro de 95, veja a partida toda. O jogo estava 1-1 no estádio do Maracanã. Teve uma falta, o juiz marcou a falta, o Sidraque Marinho dos Santos, o Túlio Maravilha marcou o gol e o gol foi anulado. Então, teoricamente, o jogo teria sido 3-1 Botafogo no primeiro jogo. Então, com o gol que o Santos fala do Marcelo Passos, teria sido 2-1 no Pacaembu, 3-1 no Maracanã, Botafogo campeão. Memória, torcedor santista. Vamos ver o jogo. O Márcio Rezende de Freitas conseguiu ser unanimidade. Ele entrou para a história por 2 erros gravíssimos de arbitragem. O Márcio Rezende de Freitas. 3. Qual foi o terceiro? Aliás. Copa do Brasil de 99, Botafogo e Juventude. Ele anulou 2 gols legítimos do Rodrigo Beckham lá muito em Caxias. Bem lembrado. O Botafogo teria vencido por 3-2 aquele jogo. Poderia perder de 1-0 no Maracanã, que seria campeão da Copa do Brasil de 99, para encerrar a década de 90 com chave de ouro. É verdade. Foi 2-1 na ida em Caxias e 0-0 no Maracanã. Culpa do senhor Gilson Nunes. Grande varanda. Tá falecido, Thiago, já. Calma, já tá falecido. Ele tá vivo. Tava falecido, não, tá vivo. O Gilson Nunes, então desculpa. Eu achei que o Gilson Nunes tinha morrido. Eu vi uma notícia. Confirma se ainda tá vivo essa hora. Então, desculpa, perdão. Mil desculpas. Olha aqui, ó, o Gamer TV pergunta por que o Engenhão não lota? Os ingressos são caros ou a torcida que não gosta de ir? Vocês têm alguma tese sobre isso? Um estádio que cabe 40 mil pessoas. A torcida do Botafogo está machucada, que não ganha o título nacional desde 1995. Você quer exigir que o torcedor compareça com o mesmo impacto? O Flamengo há 3 anos colocou 100 e poucas pessoas do Raulino de Oliveira para assistir o jogo. O Flamengo, que tem teoricamente 10 vezes mais torcedores que o Botafogo. Você quer que o torcedor botafoguense vá com 30, 40 mil em todos os jogos, brigando para não cair, brigando sempre no meio da tabela? A torcida do Botafogo está machucada. Mas sempre que precisa dela, ela abraça o clube. Foi assim Libertadores, retas finais de Campeonato Brasileiro, em que o clube precisa que o torcedor vá para jogar junto, para o Botafogo não cair. Não dá para cobrar o torcedor botafoguense. Não dá para cobrar. Uma coisa é, com todo respeito ao Atlético Mineiro, que lotava muito a Arena Independência ali, que cabem 15, 20 mil pessoas. Outra coisa é você lotar o Newton Santos, que cabem 40 mil pessoas. É diferente. Senhores, só para fazer uma retificação, eu confundi o Gilson Nunes com o Gilson Gênio, tá? Então eu estou pedindo desculpas aqui. O Gilson Gênio foi um ponteiro esquerdo do Fluminense, jogou no Grêmio também, trabalhou como técnico do Fluminense, perfeito? Então desculpa aí, pessoal. Me desculpa pelo ato falho aqui. O que vocês acham, ô Diego? O Botafogo não lota o Engenhão por quê? É injusto cobrar da torcida? Não, então, eu costumo comprar essa briga, inclusive, dentro do próprio clube, assim, porque me tira do sério. O Botafogo teve um diretor de comunicação que ele batia na torcida, e uma coisa que me tira do sério, sendo botafoguense, alguém falar mal da torcida do Botafogo, já está há mais de 20 anos sem conquistar nada, e quando tem um mínimo de perspectiva, responde no estádio, lota. A gente botou 50 mil no Maracanã, a gente lotou a Libertadores 2017, uma festa mais bonita que a outra. Então, assim, um torcedor que há 20 anos não conquista, em tese era para não existir mais a torcida. E o cara chega e fala que a torcida do Botafogo não comparece. Entendeu? Então, assim, dá um mínimo de perspectiva para a torcida do Botafogo que a gente vai e lota. Eu lembro que teve um carioca, o Thiago tem uma
memória absurda vai lembrar que o Botafogo perdeu do Americano com gol de lateral, não lembro, acho que foi 2015 o ano, Thiago? Com o Americano, Campeonato Carioca? Foi 2005, não foi? 2005. Acho que mais atrás. Americano, semifinal de Carioca. 2005, isso. Então, eu lembro perfeitamente, eu estava nesse jogo, o Botafogo sozinho colocou 70 mil torcedores. No dia seguinte, era um clássico, não lembro se era Fla-Flu, se era Flamengo e Vasco. Os dois clubes não botaram 70 mil. E o Botafogo foi eliminado pelo Americano. Então, assim, como é que você vai falar mal de um torcedor que lota o Maracanã, bota 70 mil para ver uma semifinal contra o Americano e perde, assim? O Botafogo tem eliminações históricas aí. E a torcida continua comparecendo. Então, falou mal da torcida do Botafogo, comprou briga comigo para sempre. E só para corroborar o que o Diego falou, historicamente, o Botafogo, com mais de 30 mil pessoas no estádio Newton Santos, perdeu uma ou duas partidas. Então, sempre que a torcida se faz presente e isso o clube precisa ajudar, ela faz a diferença. Não tem como você questionar. Não tem como você questionar a torcida do Botafogo, que se o Botafogo está vivo hoje, deva ser a torcida. O clube que vendeu já quase 60 mil peças de uniformes em relação à nova patrocinadora, que é a Capa, fornecedora de material esportivo, não pode ser questionado. Não pode ser questionado. Muito bom, Thiago e Diego, com grande Jorge Diego. Luan Ragner, sou vascaíno e torço pelo projeto do Botafogo. Clubes fortes só beneficiam o futebol brasileiro, nivelando o nosso futebol por cima. Parabéns, Luan. Parabéns, é exatamente isso. O Luan é meu ex-companheiro de Crush na Vibe, que era um programa de que eu arrumava relacionamentos amorosos. O Luan Ragner era o meu companheiro de programa. Olha só. Olha aqui, ó. Gabriel Andrade Lanzaro, esse jogo contra o Americano foi o primeiro jogo que eu assisti no estádio, citado pelo Diego. Que legal, cara, que legal. Mas impressionante, assim, ó, eu sou fã do Botafogo. Nós éramos um dos 70. Eu estava trabalhando pela Rádio Grande Rio nesse jogo do Maracanã. Olha só. O Alex Ramos entrou aqui, ó. Botafogo não tem torcida. E ele brincou o seguinte, ó, que a Portela tem mais títulos que o Botafogo no Rio. Não é verdade, não é verdade. São 22 contra 21. E a Viradora é melhor do que a Portela, pronto. O Botafogo está na... Eu estou fazendo essa cornetinha porque alguns caras gostam de zoar também, né? Gostam de brincar. Senhores, para a gente fechar, eu proponho... primeiro aqui, ó, o Rafael Carvalho faz uma pergunta. A probabilidade de no ano que vem o Botafogo contar com os irmãos Fábio e Rafael, os dois laterais gêmeos, o que acham? Viável? O Rafael fez uma live esses dias com o Gonçalves, ele falou isso na primeira vez lá no meu canal, que ele tem essa intenção, já havia falado algumas vezes anteriormente também em outras entrevistas, chegar no Botafogo já o ano que vem, no meio do ano que vem, quando o contrato dele com o Lyon termina. E eu questionei a parte salarial, que o Botafogo não tem como pagar o que ele ganha na Europa, ele falou que isso não é problema para ele. Pelo Rafael já está tudo certo se ele não conseguir nenhuma proposta da Europa. O Fábio teria o contrato terminando com o Nantes, no meio do ano que vem, mas como ele teve um problema no joelho, o Nantes vai renovar por mais uma temporada. Então, se tudo acontecer bem, o Rafael chegaria em 2021 e o Fábio em 2022. Muito bem. Jogadores que pintaram muito bem na época no Fluminense, saíram muito cedo para a Europa, né? O Rubens Lenzi. Boa noite, pessoal. Tá entrando... São botafoguenses, perfeito. Olha aqui, ó, o José Antônio. Botafogo é um time que eu gosto muito. Eu também. Botafogo é uma simpatia também. Realmente eu adoro Botafogo. Bom, para fechar, tem muita gente participando, pessoal. Não deu para ler tudo aqui, né? Mas tem uma pergunta do Emerson. O Emerson é corintiano, eu quero achar aqui. Primeiro, o Roberto Moreira tem razão. Nada a ver citar o Figueirense. Isso mostra que as outras torcidas desconhecem o projeto do Botafogo. O projeto do Botafogo é pioneiro no país. É exatamente isso também. Exatamente. O Magno Santos é uma cornetada. Ó. Na moral, o Botafogo não, mas sabe que esse exemplo do Figueirense, o Botafogo estudou também para não acontecer. Sim, sim. O Magno Santos. Corneta vale também. Na moral, o projeto SA considerou o projeto Figueirense. Perfeito. Na moral, o Botafogo é o menor dos times grandes do Brasil. Eu não concordo. Tem que perguntar qual time que ele torce, né? Exato. O Marlon Muniz. Acredito que o Botafogo vai engajar muito por conta das grandes contratações. E assim vai. Ó. Muita gente participando aqui e deixando... mas eu queria fazer essa pergunta do Emerson, que é a pergunta de um corintiano. E é uma pergunta legal.
Sumiu outra pergunta aqui, meu caro Emerson Fernandes, mas obrigado pela presença e pela participação. O Marcelo Serrano pede para mandar um abraço para o grupo Nação Alvinegra no WhatsApp. Está mandado. Está mandado um grande abraço. Senhores, vamos fazer o melhor Botafogo de todos os tempos, como eu sempre faço ao final de cada debate. Eu sempre faço, e eu acho que é muito legal. O Guilherme Dias lembra que Botafogo e Juventude tinha mais de 100 mil no Maraca, e tinha mesmo. 0-0. 105 mil, né? 110 mil, né? 110. Perfeito. E o último público no Maracanã, acima de 100 mil pessoas, foi Botafogo e Juventude. Perfeito. Henrique Novaes, galera, vamos respeitar a história do Botafogo, um enorme time, gigantesco, gigantesco. Quem acha que o Botafogo não é grande, me desculpa, não conhece a história e está distorcendo a realidade. Essa é a minha opinião. Apenas isso, respeitando a opinião de todo mundo aqui. Respeitando a opinião de todo mundo. A história da seleção brasileira, inclusive, né? Isso, exatamente. O Felipe Braga, gosto muito da sua live, agradeço. Venha sempre, venha sempre. E o Emerson Fernandes brinca aqui, ó. O Jorge Igor é botafoguense no Rio e corintiano em São Paulo. Eu acho que não, mas tudo bem. Acertou 50%. Isso aí. E o Jefferson, um abraço para o grupo. Isso aqui é Botafogo. Jefferson Silva coloca aqui também. Muito bem, que honra, hein? Que honra a participação de todo mundo. Vamos fazer o Juninho Duarte, ó. Vai uma mensagem atrás da outra. Botafogo e Santos são os maiores de todos os tempos. Em história, inegável. História, inegável. E o Almir Costa, quando que o Botafogo vai ganhar um título de expressão? 95 está ficando longe. Vamos aguardar. Senhores, vamos fazer o Botafogo de todos os tempos, cada um usa o seu critério. Eu gosto de história, o Jorge Igor sabe disso. Eu sou saudosista e gosto de história. E alguns gostam de votar só nos que viram jogar, né? Nos jogadores que viram jogar. Então, vamos aguardar, mas vamos lá. Começando pelo goleiro. Vamos fazer um 4-3-3? 3 no meio, 3 na frente, tá? Para mim, o meu goleiro, pela história, por tudo, é o Manga. Isso aí é inegável e acho que vai dar 100% aqui. Vamos lá, Thiago e Diego, vamos falando. Eu vou usar o critério dos que eu vi jogando e para escolher o meu goleiro, eu vou colocar a entrevista que eu fiz com o Gerson Canhotinha de Ouro, que ele jogou com o Manga e viu o Jefferson. Ele falou que, na opinião dele, os dois têm o mesmo nível. Ele falou que jogaria a camisa para cima. Quem pegasse primeiro jogaria o primeiro tempo e o outro jogaria o segundo. Então, como eu vou usar o critério dos que eu vi, eu coloco o Jefferson como melhor goleiro. Me estrepei, achei que ia dar 100%. E aí, Diego? Não, pelo critério de quem viu jogar, eu também vou de Jefferson. Eu vou no que eu vi jogar para não entrar muito em polêmica, porque é muito lá atrás e é muita gente boa, é difícil. Muito bom. Dois do Manga, 2 do Jefferson. E aí o pessoal pode ir participando, listando aqui que eu vou lendo. Usa o critério do Gerson, que é jogar a camisa para cima, quem pegar joga o primeiro tempo. Tá fechado. Lateral direito, cara. Lateral direito não é fácil. Você pega pela história, o Botafogo teve o Paulistinha, naquele grande time do início da década de 60. Depois teve o Moreira, no final da década de 60. Teve o Josimar, que eu acho que marcou. Sinceramente, senhores, teve o Paulo Roberto, que jogou muita bola, hein? Paulo Roberto Gaúcho, o Coelhinho, jogou muita bola no Botafogo. Mas eu vou ficar com o Josimar. Josimar, para mim, é o lateral direito. Jorge Igor. Paulo Roberto, se a minha memória não está falhando, o Paulo Roberto, no título de 89 do Botafogo, ele estava no Vasco, se a minha memória não está falhando, Prédio. E ele faz um gol importantíssimo no Vasco e Flamengo, que ajuda o Botafogo a faturar um dos turnos e acaba forçando a final. Acho que é isso mesmo. Também vou com você. Vou de Josimar na lateral direita. Olha aí. Usando o meu critério, o Wilson Goiano. Wilson Goiano, campeão em 95. Diz aí, Diego. E usando o meu critério também de quem eu vi jogar, eu vou de César Prates. César Prates, que foi do Inter. César Prates, eu entrevistei o César Prates muitas vezes no Internacional. Muitas vezes. Exímio batedor de falta. Jogador. Isso. Ótimo exímio batedor de falta, o próprio. Preparo físico impressionante. Teve voto até no Edilson aqui, ó, do Marlon Muniz. Ó. Teve voto até no Edilson. Eu acho que o Josimar ganhou aqui. Vários citando o Josimar aqui. Deu o Josimar. Jefferson, goleiro também. Muita gente citando o Jefferson aqui. E eu vou lendo aos poucos aqui. Antes o condomínio com aqui, ó. Botafogo tem 2 jogadores na seleção mundial da FIFA de todos os tempos. Nilton Santos e Garrincha.
Santos tem o Pelé e Palmeiras o Djalma Santos. Perfeito. Você sabia em relação a isso que terminou o século XX, a FIFA colocou as maiores equipes, segundo ela. O Botafogo foi a única equipe entre as 12 melhores que não conquistou nunca uma Libertadores nem um Mundial. Para quem fala que o Botafogo não é grande, é só pegar um pouquinho da história do futebol e ler. Perfeito. O Leandro Lima lembra o Carlos Alberto Torres. Tiago, a gente falou sobre isso no bate-papo. Ele jogou pouco no Botafogo, apesar de ter sido um monstro como jogador na história, né? 23 partidas em 71, não tem como você colocar o Capita. Apesar de ter sido um dos maiores, não tem como você colocar ele na seleção de todos os tempos. Perfeito. Vamos aos dois zagueiros. Para mim, Wilson Gotardo e Sebastião Leônidas. Jorge Igor. Gotardo fez um dos gols do título de 95, né? Do jogo de ida. Fez um gol de cabeça do jogo de ida. É importantíssima lembrança. Eu vou de Mauro Galvão e o Wilson Gotardo. Eu acho que vale uma boa referência aí a zaga campeã. Tô com o Jorge. Minha zaga também é essa. Opa, Diegão. Travou, Diego. Travou? Diegão caiu. Vou com eles. Concordo com eles. Beleza. Então deu Gotardo. Eu vou com eles. Eu vou de Mauro Galvão e Gotardo. Ok. Muita gente citando aqui Galvão e Wilson. É verdade. O Wilson jogou um bom zagueiro da história também. Sandro Eterno. Veio do esporte, Gotardo e Galvão, muita gente lembrando, Gotardo e Galvão. Cara, muito legal a lembrança do Sandro. Cara, muito identificado com o clube. Botafoguense, criou um vínculo, uma paixão enorme num momento muito difícil, que foi 2003, no ano que era terra arrasada, o primeiro rebaixamento, o início da gestão do Bebeto, o Mauro Ney, aquele desastre que foi o fim de 2002. E o Sandro foi um dos símbolos daquele acesso. Ótimo registro mesmo. O Sandro fala que nunca ganhou o título com a camisa do Botafogo, mas na entrevista que eu fiz com ele aqui no canal, falei, Sandro, o acesso em 2003 é um título, cara, e talvez se vocês não sobem com o Botafogo em 2003, a gente não estaria falando do Botafogo hoje como uma grande equipe do futebol brasileiro, porque ali era subir ou não. Ele faz um dos gols do jogo do acesso, do 3-1 com o Marília no Caio Martins, ele faz um dos gols e eu estava lá também trabalhando. Que é o jogo pela Rádio Grande Rio. Que é o jogo que ele bate no braço, né? Assim. Que legal. Grandes lembranças. Olha aqui, ó. Quem é um que lembrou aqui, ó? O Ailton Paulino lembrou Gonçalves e Osmar Guarnelli. Osmar jogou muito no Botafogo. Depois ele foi pro Atlético Mineiro. Jogou muito Osmar Guarnelli no Botafogo. Muito. Gonçalves também, boa lembrança. Boa lembrança do Gonçalves, que começou no Flamengo. Depois ele foi pro Botafogo. E jogou no Inter depois, em 1999. Cara, como é legal isso aqui. Eu adoro isso aí do time de todos os tempos, porque muita gente participa e começa a mandar. Lateral esquerdo, tem muita gente aqui elogiando o Marinho Chagas, que foi um monstro. Mas eu acho que essa com estátua e tudo, o maior da história do futebol, talvez o maior lateral esquerdo do futebol da história mundial. Então eu acho que Nilton Santos, fecha em 4, Nilton Santos, fechamos? Eu não vi atuar, mas eu sei que eu já vi atuar, eu não vi atuar, mas entra, porque não tem como falar nada. Ele, Garrincha, já pode aniversário dele hoje, inclusive. Né? 95 anos. Faria 95 anos. Isso. Que legal, cara. No dia da nossa live, eu não sabia disso. Aniversário de 95 anos do Nilton Santos. Então, estou mais feliz ainda. Além do Botafogo. Como disse o Gerson na live que a gente fez aqui. O Nilton Santos é a personificação da palavra Botafogo. O Nilton Santos é o Botafogo. Sensacional. Nilton Santos é o Botafogo. Parabéns ao Gerson Canhotinha. Vamos aos 3 do meio agora. Eu começo, então, muita gente lembrando do zagueiro Juninho também, em 2007 aqui. Mas não dá, né? No time de todos os tempos, não dá, né? Mas foi bem. Não dá. Posso fazer o jabazinho, Précio? Posso fazer o jabazinho? Por favor. Na segunda, o Juninho vai estar lá no meu canal, batendo papo comigo, às 19 horas. E amanhã esse moço aqui que tá em cima de mim aqui, ó. Vai conversar comigo lá também. Esse moço aqui, ó. Vai estar lá conversando comigo. Jorge Igor é uma enciclopédia, Ele sofreu muito nos debates comigo, mas é um cara espetacular. Às vezes em quando eu saía com escoriações, mas sobrevivi. Vamos aos 3 do meio, então. Eu vou dar uma improvisada, assim, mas vamos lá. Eu vou botar Gerson, Didi
e Paulo Valentim. Gerson, Didi e Paulo Valentim. Jorge. Vou acompanhar integralmente o relator. Era até a minha ordem aqui. Olha. Gerson, Didi e Paulo Valentim. Diego. Olha, para fugir aí do critério, para conseguir conversar com todas as idades, eu peguei aqui Leandro Ávila, eu iria de Leandro Ávila, Túlio e Sidorf ali. Opa, respeitável. Usando o meu critério, Túlio, Sérgio Manuel e Sidorf. O Sérgio Manuel tu coloca no melhor time do Botafogo de todos os tempos? Do que eu vi, sim. Uhum. O melhor camisa 11 que eu vi com a camisa do Botafogo foi o Sérgio Manuel. Perfeito. Olha aqui, o batido lembra do Alemão e do Mendonça. É verdade. O Alemão jogou muito no Botafogo e o Mendonça foi um monstro. Nossa Senhora. Mendonça se voltar, a gente faz 20 times. Se for muito latente, faz 20 times. Fácil. Por isso Mendonça de uma. Por isso que estou usando esse critério, porque... Pois é. Dois registros aqui, né? Mendonça, uma grande lembrança para o botafoguense, né? Aquela vitória sobre o Flamengo, o drible do Júnior, espetacular. E o Túlio, cara, entra muito na linha do que a gente falou do Sandro, de um cara muito identificado, de um cara que sentiu demais aquelas derrotas, aquele 2007 duro, né? A revelação dos bastidores lá na Argentina, depois da derrota para o River, quando ele teria sido o único do grupo a se dirigir ao Montenegro, que estava na Argentina na época, e dito, olha, Montenegro, eu acho que eu não sou digno nem de receber o meu salário depois do que aconteceu hoje aqui, de tão envergonhado que eu tô, e assim, de um cara que era tão ligado ao clube que do elenco era disparado o cara que mais sentia quando as coisas não davam certo. Sempre mostrou muito carinho pelo Botafogo e era um cara não só relevante pelo carinho, mas pela contribuição em campo, era um ótimo volante. Sensacional. O Berg, lembrando, o Berg, sim, mas para entrar no time não, mas foi um jogador importante em determinada época, o Berg, sem dúvida nenhuma. Loirinho, exatamente. Para fechar os três da frente, Garrincha, aí com a camisa 9 eu vou colocar assim, ó, no meu critério, Quarentinha e, entre aspas, Túlio Maravilha. Então fica assim, ó, Quarentinha ou Túlio, porque o Túlio, apesar de na bola ele não chegar nem perto desses caras aí, o Túlio marcou muito no Botafogo. O Túlio, em 3 anos, ele marcou muito no Botafogo. Então eu fico com Garrincha, Quarentinha ou Túlio e Paulo César Caju, que simplesmente foi um jogador espetacular. Paulo, apesar de ter jogado os 4 do Rio, né? Espetacular, Paulo César Caju. Então meu trio de ataque é esse. Jorge. Cara, aí é mais difícil, assim, porque, por exemplo, acho que a gente também poderia colocar aí o Jairzinho, né, que era o que chamava na época de ponta de lança. Eu vi o Dodô, que apesar de não ter conquistado em 2007 os títulos que o Botafogo esperava conquistar, mas um cara que tecnicamente, se você pegar os últimos atacantes que passaram pelo Botafogo, assim, de um nível absurdo, mas talvez para colocar na história a gente precise de algo a mais, eu vou então de Jairzinho. Vou de... Vai tirar o Garrincha? Rapaz. Não. Vou de Jairzinho, vou de Túlio e vou de Garrincha. Jairzinho, Túlio e Garrincha. Ok. Tiagão, vai nessa, tua, que eu acho que a gente vai convergir aqui. Eu acho que é meu critério. Eu vou colocar o Túlio, pelo que ele fez, mas hoje o Túlio, ele, pelo menos para mim, ele foi muito importante entre 94 e 96 em relação à idolatria. Mas hoje o Túlio é um cara que usa muito o Botafogo para marketing pessoal. Às vezes dá impressão para o torcedor botafoguense. É até mesmo uma entrevista que eu queria fazer com o Túlio para fazer essa pergunta, mas só que tem que ele não fala, é que às vezes ele parece que torce, dá essa impressão, que torce para o Botafogo não ganhar nenhum outro título, para ele continuar sendo sempre com aquela imagem do artilheiro de 95. Mas apesar de tudo, dentro de campo não tem como comparar. É Túlio, Dodô e Garrincha, pelos que eu vi, usando o critério daqueles que eu vi. Perfeito. E o Garrincha não vi, mas eu tenho que não tem como tirar Garrincha e Newton Santos. Claro. Diego. Eu vou com o Thiago. Eu vou na dele. Não vi o Garrincha também, mas não tem como você chegar ali na frente e tirar o Garrincha.
Muito bom. Eu queria fazer uma observação sobre o Túlio Maravilha, Pretzel, se você me permite. Claro. Eu concordo com o ponto levantado pelo Thiago Franklin. Eu acho que hoje a postura do Túlio ela é muito ruim, ela não é uma postura condizente com a de um ídolo. Um cara que deveria ser eternamente grato à instituição que o elevou ao patamar que elevou, né? Que o fez ser o Túlio Maravilha, o Túlio que participa de reality show, o Túlio que entrou para a política. Tudo isso o Túlio deve muito ao Botafogo, ao seu esforço, ao seu talento, às suas conquistas, ao seu mérito pessoal, mas ao Botafogo, que foi a grande marca. O Túlio também defendeu uma grande camisa, que foi a do Corinthians na carreira, mas não teve o mesmo sucesso que teve no Botafogo. Mas, assim, olhando na balança, apesar de eu ter um desconforto com a postura atual do Túlio, eu ainda acho que a contribuição foi muito grande, não só pela taça que está em General Severiano, que o Botafogo conquistou do Pacaembu, mas por uma enorme geração de torcedores. Talvez o Túlio tenha sido o último, teve um pouco ali em 2010, com um louco e tal, mas o último grande cara a trazer uma massa de torcedores, a formar uma geração de torcedores do Botafogo, com as provocações, com as capas diárias de jornais, com a coisa do Rei do Rio. Ele mexeu muito com o brio, com o sentimento do torcedor do Botafogo. E esse legado foi muito importante. Muito bom, meu caro Jorge Igor. E para técnico, eu vou botar no Zagallo. Também, Zagallo. Que, até cheguei levemente a cogitá-lo na seleção como jogador, mas assim, o Botafogo é um clube, e aí quando as pessoas falam de grandeza, quando a gente senta para fazer uma lista de ídolos e um time ideal para o Botafogo, é uma fartura tão grande de ídolos, de nomes, de caras importantes, de caras que contribuíram para que a seleção brasileira fosse a pentacampeã do mundo que é hoje, fosse a marca que é hoje, e aí a gente tem mais uma comprovação de como é grande esse clube, né? Muito bom. Diego e Thiago, técnico. Vai lá, Diegão. Vou de Zagallo também. Eu ia fazer a menção honrosa aqui ao João Saldanha para ficar na nossa, mas vamos de Zagallo. Opa! Pela história, João Saldanha, o melhor que eu vi foi o Autuori. Então, vou de João Saldanha, mas analisando aqueles que eu vi em relação ao Botafogo, foi o Autuori. Deixa eu fazer uma outra menção honrosa, aproveitando que o Diego fez uma. Valdir Espinosa, que inclusive nos deixou esse ano, lamentavelmente. Uma pessoa espetacular. Tive a oportunidade de conviver com ele, algumas oportunidades no Esporte Interativo, quando ele participava como convidado lá dos programas, lá no Rio. E o cara do tipo... Eu não vou nem iniciar essa discussão, porque eu sei que isso vai dar pano para manga, eu sei que isso dá e tal, mas do título... mais importante da história do Botafogo. Tá bom, é o mais importante da história do Botafogo. Porque se não tivesse 89, não haveria 95. É isso. Eu sei que isso da discussão, da polêmica, eu estava tentando achar uma outra frase, o Thiago foi direto toda calando. O Valdir Espinosa foi o técnico do título mais importante da história do Botafogo, para mim, que foi o de 1989. Como 77 é para o Corinthians. Como 77 é para o Corinthians. Pois é, o gol do Basílio, exato. Ricardo Cruz, Josimar, Gotardo, Galvão e Marquinhos. Carlos Alberto Santos, Luizinho e Vitor. Maurício, Mazolinha e Gustavo. Esse time era bem pior que o Flamengo. O Flamengo tinha, só para lembrar, Zé Carlos, Jorginho, Aldair, Zé Carlos II e Leonardo. O meio de campo tinha Delacir, que jogou no Juventude, Ailton e Zico. E na frente tinha o Alcindo, o Bebeto e o Zinho. O time do Flamengo era melhor. O time do Flamengo era melhor. Só o jogador de seleção brasileira ali, ó. Bebeto, Zinho, Zico, Leonardo, Jorginho, Aldair, Zé Carlos, que disputou a Copa do Mundo de 90. O Botafogo só com Josimar, Mauro Galvão. Isso. E só. Cara, sobre o Valdir Espinosa. O Júnior não tava? Não, o Júnior não. O Júnior tinha parado nessa época. Acho que o Júnior tinha parado de jogar futebol nessa época, voltou um pouco depois. Sobre o Valdir Espinosa, eu falei com ele em janeiro, logo quando o Botafogo estava trocando o treinador. E aí eu mandei uma mensagem para ele, perguntando se o Botafogo estava contratando o Rodrigo Santana, que tinha trabalhado no Atlético Mineiro. Até me falaram que ele tinha sido oferecido e tal. E aí ele me respondeu de uma maneira tão cordata, tão gentil, né? E me disse o seguinte, vai por aqui, ó, o Botafogo terá um técnico com história.
Não, a ficha não caiu, que ia ser o Autuori, mas o Autuori ali já estava encaminhado. Tinha me falado até do Jorginho. Esse Jorginho, lateral do Flamengo, tinha me falado que ele poderia ir para o Botafogo. Então, o Paulo Autuori depois acertou. E aí, ele tratava todo mundo como campeão, né? Exatamente. Cara, 2 dias depois, o Espinosa, eu mandei uma nova mensagem para ele, para confirmar o treinador, e aí a esposa dele atendeu, me dizendo que ele estava hospitalizado. 2 dias depois. Foi tudo muito rápido. O Diego esteve... A nossa homenagem a Valdir Espinosa na live aqui do Botafogo. Nós dois tivemos, tanto eu quanto o Diego, na pré-temporada. Eu fiquei 4 dias, o Diego ficou durante 15, lá no China Park, lá em Domingos Martins, no Espírito Santo. O Espinosa... era um contraste tão grande do Espinosa com o Valentim, era algo assustador. O Espinosa, com uma história no futebol, um doce de pessoa, é um cara que aceitava conversar. E o Valentim, quando você tinha oportunidade de conversar com ele, era uma pessoa tão difícil de conversar, que parecia que que ele tinha a história do Espinosa e o Espinosa tinha a história do Valentim na carreira. É uma coisa assim complicada, né? Senhores, para terminar aqui, o Cristiano Pantozzi. Boa noite, sou palmeirense, mas é muito bom ouvir um pouco de história de um dos maiores clubes de futebol do mundo. Olha que respeito maravilhoso, que coisa linda. Que legal. Que coisa linda. Maneiro. É isso, Jorge Igor. Jorge Igor, ídolo, muito obrigado pela presença. Uma honra inenarrável, 1h35 de uma live espetacular. É uma delícia. Eu tô muito feliz. Uma delícia. Porque o Botafogo é maravilhoso. Obrigado, meu caro Igor, pela presença. Meu mestre, eu que agradeço todos os dias de ter a tua convivência, a tua companhia, de beber dessa fonte, de aprender cada vez mais ao teu lado, e foi muito bom falar de Botafogo nessa 1h35 e reforçando o que eu disse no início. Você é um cara que trata o Botafogo com o respeito, a atenção, o carinho que ele merece, e o futebol brasileiro precisa do Botafogo forte novamente. Como a gente viu esse nosso amigo palmeirense aí mandar a mensagem, e foi muito legal que o Botafogo se fortaleça novamente, que Fluminense e Vasco sigam o mesmo caminho, que o Cruzeiro se recupere de todos os problemas que está atravessando. É bom para o futebol brasileiro. As nossas marcas precisam estar fortes para que o futebol brasileiro também esteja forte. Tomara que o Botafogo tenha aí nos próximos anos ótimas notícias para dar para o seu torcedor, e se nós formos os porta-vozes dessas ótimas notícias, ficaremos muito felizes. Abraço para você, Pretzel, para o TF, amanhã a gente vai estar junto lá, para o Diegão, prazer conhecê-lo, Diego, e estamos sempre juntos aí. Prazer. Assina embaixo, Dilton Corbal, parabéns, Igor, ele manda aqui. Muito obrigado a todos. E o Bruno Pires responde, chorem santistas em relação à provocação de 95. Meu caro Diego Mesquita, fogo na rede. Que prazer em conhecê-lo, cara. Parabéns pela postura, com essa camisa linda que você tá, da Adidas aí. Não estou fazendo merchan, que tá o símbolo ali, tem o símbolo ali. Camisa com símbolo maravilhoso. Muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho. Ô, Pretzel, eu que te agradeço. Você me tirou do texto para vir pro vídeo. Então, assim, eu tava relutando, o Thiago sabe quantas vezes ele tentou lá no China Park fazer um vídeo. Eu falei, não, Thiago, a minha parada é texto. Não dá, vídeo não dá para mim, vocês dominam isso aí, vocês façam. Muito obrigado pelo convite, estou às ordens sempre que quiser. Obrigado pela audiência qualificada que aqui mandou as perguntas para a gente. Todos os profissionais que vocês são aqui de altíssimo nível. Foi uma honra ter participado. Saudações alvinegras. Grande abraço, eu que te agradeço muito. E aqui, ó, o condomínio com Quarentinha é o maior artilheiro do Botafogo de todos os tempos. Não pode ficar fora do melhor Botafogo de todos os tempos. Mas não ficou. Eu votei no Quarentinha e o Jorge Igor fez menção a ele também. Meu caro Thiago Franklin, canal TF do Botafogo. Mas que potência, hein, meu caro? O Jorge Igor que te indicou para mim para participar da live. Parabéns, hein? Parabéns mesmo pelo trabalho e também pelas informações. O segmento de clubes ele é muito importante e você está arrebentando aí. Muito obrigado pela presença e um grande abraço. Pretzel, obrigado pelo convite. Obrigado, Jorge, pela indicação. Jorge, que estará amanhã às 19 horas lá no canal do TF. Então, se você não for inscrito, inscreva-se. Canal do TF. Vai aparecer minha careca lá. Essa parte aqui também, você pode entrar lá. Inscreva-se. Estamos indo para 100 mil inscritos. Lá a gente fala muito sobre Botafogo, porque, igual como a gente conversou na live de agora há pouco, às vezes o Botafogo é muito maltratado pela mídia. Às vezes o Botafogo é motivo de chacota pela mídia. Às vezes o Botafogo é falado sem conhecimento que você tem, Pretzel. Então, isso é uma coisa que revolta o torcedor botafoguense, e a possibilidade de mídias alternativas, como a do Diego, que tem um belíssimo site, que é o Fogo na Rede, presenças como de botafoguenses ilustres, como o Jorge Igor,
que defendem o Botafogo, que passam informações fidedignas sobre o Glorioso, isso é muito importante. Então, a gente tendo esse espaço em uma live que não abrange apenas o nosso mundinho, que é o mundo a nossa bolha, que é a bolha botafoguense, que você pode falar para mais pessoas, isso você consegue informá-los. Como a parte da SA, que muita gente não sabe, a parte salarial do Honda, que tem muita gente que critica o Botafogo achando que o Honda veio ganhando milhares e milhares de reais, e não é. Então, a parte do Yaya, que se ele vier para o Botafogo, vai ganhar menos, até que um companheiro colocou aqui nos comentários, menos que o Canales ganhou um tempo atrás, menos que o Diego Souza recebeu ano passado. Então, isso é bom você expandir essas informações, porque o Botafogo precisa voltar a ser o quê? Tratado como um grande clube pela mídia. Infelizmente, ele não tem sido tratado assim. Um espaço como o seu, sempre que você precisar, você sabe que eu vou aceitar de primeira. Uma honra, Thiago. Muito obrigado. Condomínio Com, ótima live. Façam outras dessas. Faremos sempre na medida do possível. Lembrando que no próximo sábado estaremos debatendo sobre o Santos Futebol Clube, hein? Sobre o Santos Futebol Clube, que também está realmente em grande debate. Muita gente me pedindo para eu fazer um debate sobre a Portuguesa. Faremos, sobre a Lusa. A Lusa que é espetacular também, um dia também faremos. Eu tenho a impressão de que no sábado à noite a orelha do presidente Pérez vai queimar bastante. Nossa Senhora! Tenho a impressão. Até sábado que vem aqui no debate sobre o Santos, especificando os times como eu estou fazendo a cada sábado. Obrigado, Jorge Igor, Diego Mesquita, Thiago Franklin. Obrigado a todos que estiveram aqui, botafoguenses ou não, uma honra muito grande. Fechando a live, se vocês gostaram, deem like. A gente volta a qualquer momento com novas entrevistas e informações. Um grande abraço a todos, saúde sempre.